Olá, bom dia. 8h37, começando mais uma edição do Painel do Porto, aqui de Santos, litoral de São Paulo para todo o planeta, ao vivo. A gente fala de portos, estamos aqui no maior porto do hemisfério sul, né? Aqui o Porto de Santos, mas mandando um abraço e bom dia a todos os portos brasileiros e, pensar, né, aos portos do mundo inteiro espalhados aí. Uns eu vou dizer bom dia, outros eu vou dizer boa tarde, outros eu vou dizer boa noite, e outros eu posso dizer bom dia, né? Boa madrugada. Mas os brasileiros que acompanham a gente aqui, um abraço especial e obrigado pela atenção e pela audiência. Nesta quarta-feira, 18 de junho de 2025, antecedendo aí, né, a um feriado, Corpus Christi, amanhã. Então, muita gente vai descansar na quinta-feira, outros vão descansar na quinta, na sexta, no sábado, domingo e voltam à labuta na segunda-feira. Mas estamos aqui para você, para trazer informações dos portos brasileiros, da logística e tudo aquilo que interessa para o progresso do nosso PIB, até porque boa parte do PIB brasileiro escoa literalmente pelos portos brasileiros. Hoje, quarta-feira, 18 de junho, Dia do Orgulho Autista. A gente já tem feito alguns programas em relação a este público específico. Um abraço àqueles que lidam com esse público que merece o nosso carinho. Dia do Químico, profissional importante para todos nós também na atividade, e um dia bastante importante para nós brasileiros também. Por quê? É o dia da imigração japonesa ao Brasil. E Santos tem uma importância nisso, né? Nesse abraço envolvente aí, muitos japoneses vieram aqui, não somente pelo Kassato Maru, né, como muita gente acha, mas vieram de navio para o Porto de Santos. E tem gente que fala assim, não, mas o Porto de Santos tem uma vocação específica somente para cargas. Lendo engano, o Porto de Santos é uma vocação explícita também para passageiros. Isso é histórico, basta lembrar a imigração japonesa, aí podemos colocar portuguesa, espanhola, italiana, e por aí vai, né? Várias nações que aqui chegaram e muitos ficaram. Então, é importante também lembrar dessa data aí com esse público tão bacana, né? Que é a colônia japonesa. Estamos ao vivo com o Painel do Porto, o nosso novo site, radiostanilsantos.com, não tem BR. Edu, eu não tenho ainda o seu aplicativo. Abra o nosso site, radiostanilsantos.com, abre uma aba, você define Android ou iOS, baixa no seu celular e nos leva para qualquer lugar e a hora que você quiser, 24 horas como é a programação, informação, prestação de serviços e também a melhor música para você. Já estamos ao vivo no Facebook e daqui a pouco também na íntegra, todo o programa no YouTube. E lembrando que Rádiosnet é aquela prateleira das maiores rádios do planeta, lá estamos. E vamos subir muito mais, hein? Com a sua ajuda já estamos subindo mais de 4.300 inscritos no canal aqui, o que é muito legal, em pouco tempo também. Virgínia, bom dia. WhatsApp aqui da Rádio Star News, neste painel do Porto desta quarta-feira, um dia antes aí de um feriado de Corpus Christi, que vai movimentar muita gente para a Baixada Santista. A expectativa da Ecovias, mais de 305 mil veículos devam descer. Eu vou ajudar a aumentar esse público, pois a previsão é que não teremos chuva neste período. Teremos até uma temperatura agradabilíssima, então você quer vir a Baixada Santista, venha, mas venha com cuidado. Bom dia, 13.998-058709, repetido 13.998-058709. É isso aí. E já estamos com 2 convidados aqui, estamos aguardando o terceiro, mas 2 já estão aqui. À minha frente já chegou um pouquinho mais cedo, a gente já começa a tomar emprestado conhecimento. Esse conhecimento nunca é demais, então a gente sempre pode pegar um pouquinho mais. Um abraço para o Ayrton lá em Itajaí, já mandando bom dia, já mandou às 5h30 da manhã, acordou cedo, Ayrton, mas já mandou agora por volta das 7h45 e está ávido por saber mais de portos brasileiros. Bom dia, Dilson Luiz Gonçalves, engenheiro da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, uma secretaria que eu digo que é estratégica e a gente tem que entender sempre os caminhos da secretaria. Obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, Eduardo, bom dia, Barreto, bom dia, Virgínia, e a todos os que nos ouvem, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês, lembrando que a nossa secretaria foi criada em 2005, a primeira do tipo do Brasil, a tratar da relação porto-cidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E engano também quem acha que é a cidade das costas para o porto, pelo contrário, há esse entendimento, por isso existe uma secretaria, e nos últimos anos esse vínculo tem sido cada vez mais estreitado. Existe uma coisa bem interessante, torna Santos também uma cidade diferente em relação às demais cidades portuárias. Santos é acionista minoritária da Autoridade Portuária de Santos, então por conta disso tem assento no Conselho de Administração. Ou seja, essa interação ela existe até por questão estatutária, né? O próprio Estatuto da Autoridade Portuária prevê, então, a participação de Santos no Conselho de Administração. É isso aí, lembrando também que o Porto de Santos, né, que tem uma história sempre acumulando recordes em relação aos seus números, e é importante frisar, vem aí num crescimento nos últimos anos muito grande e pode ainda movimentar muito mais carga, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas deixa eu apresentar um outro convidado, já virou amigo da casa, que participe, e tem muitos fãs, hein?
Toda vez que o meu querido Arnaldo Barreto, engenheiro civil, tem pouco tempo de Porto, não conhece muito, a gente vai aprender com a gente aqui, viu? Apenas 50 anos de Porto. Bom dia, meu professor Arnaldo Barreto, também engenheiro civil, que esteve na Codesp por mais de 48 anos. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia, a nossa produtora, né? Bom dia, o colega Dilson, uma pessoa que está dentro de Porto também conhece muito, conhece muito. É outro professor. Aliás, ele já devia ser o secretário de Porto, né? Fala isso no questões políticas não foi. Exatamente, sem desmerecer. Agora, a prova está que a sua rádio já está no sistema Porto Cidade. Essa dupla que está aqui é Porto Cidade. A gente nunca foi desunido, como hoje somos. Sim. Hoje, graças ao presidente, tem que ser justo para falar, sim, o Pomini, nós já tivemos 5 ou 6 governadores paulistas e nunca teve um alinhamento como tem hoje com a Codesp, correto, junto com o federal. Correto. Então, a Codesp, o governador paulista e governador federal, todos alinhados para trazer dinheiro aqui para Santos, e estão trazendo. Nunca teve um grau de investimento deste porte que está para sair agora. O meu otimismo é tanto, Adilson, em relação a isso que o nosso querido Arnaldo comentou. Eu acho que nós nunca estivemos tão próximos de ter uma integração cidade, Porto, Estado, Porto e União Federal, o governo federal. Por quê? A gente percebe o governador Tarcísio Gomes de Freitas muito interativo, muito aplicado, conseguiu, independentemente de política partidária, o entrosamento com o governo federal, tem tido uma boa linha de acesso, esteve sexta-feira aqui na cidade, e a gente percebe dele não uma empolgação graciosa, mas uma empolgação de um engenheiro que quer ver uma obra significativa, centenária, né, que é esse túnel, mas também a terceira pista. E a gente fala em crescimento do Porto, eu fico imaginando, vai ter caminhão empilhado em cima do outro para descer a serra, porque não vai ter jeito se não tivermos. E quando a gente começar a produzir o efeito da terceira, aí eu, Adilson, o Arnaldo, os nossos ouvintes, vão falar assim, a gente precisa da quarta, né? Exatamente. Isso aí a gente pode até conversar mais adiante, mas o governador Tarcísio ele já tem um histórico de participação no DENIT, ele tem uma formação muito sólida no Instituto Militar de Engenharia, e ele é um empreendedor nato. Tudo que ele discursa, inclusive ele tem uma habilidade muito grande, inclusive, em revisar seus conceitos. Tanto é que quando a gente começou a falar a respeito de terceira pista da imigrância, ele falou que não era uma prioridade, e quando foi demonstrado para ele todos os problemas existentes, ele entendeu que sim, é uma prioridade, e até abreviou os prazos que ele falou inicialmente, que seriam para E a gente sempre falou por isso, né? Se você fizer só o túnel e não fizer acessibilidade, a cidade acaba, que hoje são 15 mil carretas que descem a serra. Com certeza. E só descem porque, em conjunto com a prefeitura, eu, quando era diretor, eu fazia uma reunião do Comitê de Infraestrutura por semana. Sim. Chamava todos os sindicatos e todas as autoridades para a mesma sala na Codesp, lembra? O Sérgio Aquino, o falecido lá de Cubatão. E com isso nasceu o agendamento. O agendamento hoje, se não descer os caminhões agendados, nós temos que parar. Não parar. Como parou em 2013, foi uma coisa dramática. A Avenida Mário Covas totalmente lotada. E a gente precisa entender também, e aí articular todos os prefeitos da região, não somente o prefeito de Santos, Rogério Santos, não somente o prefeito do Guarujá, Farid Imagem, o prefeito de Cubatão, César Nascimento, que tem um envolvimento importante em relação até aquele futuro pátio, e não que ele seja contrário, mas a primeira ideia não foi aprovada por eles lá em Cubatão, mas arguindo também, a gente pode elencar mais um município agora para essa situação, que é São Vicente, com a poligonal sendo estendida para lá, com outro prefeito querendo biscoitar também a participação, que é o prefeito Alberto Mourão de Praia Grande. Nós vamos agendar o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, nós vamos agendar o prefeito Farid Imagem, e ambos já me atenderam muito bem em outras ocasiões, não será desta vez que nós não teremos essa atenção, e é importante integrar, né, Adilson, toda uma região, que na verdade vivemos uma região portuária. Quando nós falamos em Cubatão ali atrás da Uzi Minas, antiga Cozipa, de saudades para tanta gente quando Cozipa, né, hoje talvez nem tanto, mas há lá o seu cais portuário também, e poderia ser utilizado. Como muita gente diz assim, eu tenho um amigo meu que também engenheiro, trabalha na General Motors, poxa, a General Motors utiliza-se de aço que vem de Resende, Rio de Janeiro, poderia utilizar aço aqui da Uzi Minas, e por conta disso nós tivemos fornos sendo desligados. Então, uma concepção, né, que a gente tem esse porto, que a gente poderia estender isso, que Cubatão poderia ser mais bem utilizado, né, e são várias ações. E a gente fala em crescimento do porto, mas a gente tem que achar novas áreas. E a gente até comentava antes do nosso começo do programa, nós temos uma área riquíssima em termos de espaço,
que é a área continental de Santos, né? Que também a gente fala muito da área continental de São Vicente, que é outra pérola que nós temos na região, mas temos a de Santos também, né? Que poderia integrar essa área ou essas áreas que a gente tanto necessita. Nós estamos agora em fase de revisão da legislação de usurpação de solo da área continental de Santos. Justo. E essa aí é uma das opções que a gente tem para tornar aquela área mais atrativa para novas atividades. A gente já tem, desde 2017, um reconhecimento do governo federal de que Santos é apta a sediar uma zona de processamento de exportação. E essa zona de processamento de exportação, uma vez implantada, ela, pela legislação alterada em 2021, ela permite que também tenham terrenos em distâncias máximas de 30 quilômetros. Então, isso permite que outras cidades da Baixada Santista também sejam beneficiadas pela zona de processamento de exportação. Que, além de gerar emprego, vai ser uma nova economia para a região, porque, tirando o Cubatão, que já tem uma atividade industrial bastante intensa, as outras cidades praticamente têm só padarias de construção civil. Então, elas têm uma limitação muito grande com relação a esse tipo, que justamente é onde está o valor agregado, então os empregos mais especializados. Então, a ideia de se trazer esse tipo de atividade industrial para a região tem a ver com desenvolvimento tecnológico, tem a ver com empregabilidade, tem a ver com novas receitas tributárias. E a gente tem agora que superar o que normalmente ocorre nesses processos aí, que é a questão dos licenciamentos ambientais e, tanto quanto possível, evitar judicializações, que, infelizmente, a legislação brasileira é pródiga ainda muito. Antes do intervalo, Adilson, eu vou te atrapalhar um pouco, mas vou usar o seu conhecimento, a sua ligação dentro do município, dentro da própria prefeitura, da secretaria, que, como eu disse, eu entendo como estratégica. Muito se fala da questão ambiental, desses impedimentos, não que nós sejamos contra uma análise bem feita, uma análise que defina os parâmetros do que pode, que não pode, que não deve, mas, ao mesmo tempo, também a gente percebe que, às vezes, há um certo rigor, né, Arnaldo? A gente percebe o rigor. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, não é o caso de um porto, mas é de um aeroporto. A gente vê o processo todo do Complexo Andaraguá, que vai para 19 anos e não saiu do papel. E aí a gente percebe que sempre ele esbarra na utilização da área, que seria a menor parte desse complexo todo. O que seria mantido seria a maior parte, praticamente aí 80% da área seria mantida. E aí vem lá, ali foi ocupado por uma tribo de índios, nada contra os índios. Ali passam famílias de capivaras, nada contra as capivaras. Mas a gente percebe que a gente vai em outras regiões do país, parecidas com a nossa, e muitas áreas são edificadas, são utilizadas para questões industriais, portuárias, e a nossa sempre esbarra nisso. Com relação à área continental de Santos, eu tenho esse receio, o Adilson, que é um olhar muito profundo e muito crítico, né, que esses técnicos têm, a ponto, por exemplo, no caso do Complexo Andaraguá, eu não me recordo se foi uma juíza ou foi uma promotora, né, ela declarou, perguntada que foi, se ela conhecia a Baixada Santista, aquela região. Ela falou, não, nunca estive lá, né? E ela simplesmente disse não para aquela utilização, se ela nem conhecia a área. Esse é o problema de Santos. Olha, a coisa vai um pouco mais além disso, tá? Porque no caso específico de Andaraguá, chegaram a dizer que o licenciamento que tinha sido concedido teria que ser cancelado porque, por ser uma obra da iniciativa privada, não tinha interesse público. Exato. Olha, existem algumas coisas que precisam ser revisadas e o PL 2159, se não me engano, que os extremistas estão chamando de PL da devastação, ele prevê a agilização dos licenciamentos ambientais. Eu acho que a coisa, infelizmente, está acontecendo desse jeito. A restrição é tanta, o impedimento é tanto, as impedâncias são tantas, que o pessoal acaba contrapondo medidas radicais. Então, em vez do pessoal dizer, vamos flexibilizar um pouco, não flexibiliza, não flexibiliza, e vem o pessoal querendo pôr uma lei que flexibiliza na marra. E então, a gente não cresce. Exatamente. E aí fica o espaço que acontece muito no Poder Judiciário, que a legislação brasileira permite, que é a questão das interpretações. Então, você pega, por exemplo, esse caso que você citou de Andaraguá. Numa primeira instância, acionado o Tribunal de Justiça de São Paulo, concordou que realmente, por ser uma obra privada, não tinha interesse público. Só que essa obra privada ia gerar tributos para os municípios melhorarem a prestação de serviços, de educação, saúde, segurança, ia gerar empregos, ia ter uma escola de formação profissional, ou seja, ia estar qualificando pessoas para o mercado de trabalho, numa atividade de alto nível de
geração de recursos, colocando de tecnologia, outro patamar. Teria um aeródromo, inclusive, quer dizer, colocaria a região como... Agora, o aeroporto de Guarujá tem o mesmo potencial, mas de colocar também um quinto modo de transporte, além do dutoviário, aquaviário, rodoviário e ferroviário, colocaria o aeroviário à disposição de transporte de cargas de alto valor agregado. E... Sim, a base aérea está quase pronta. Exatamente. Aí o que aconteceu? Um segundo juiz, uma segunda instância, concordou que sim, era possível, tinha interesse público sim. Ou seja, essa questão de interpretação é complicada. E quando você fala das questões sociais, você fala a respeito de tribos indígenas, isso só vale para outras coisas. Só que onde é que está, no meio dessa história, a questão dos empregos gerados? Então, às vezes, por causa de uma pessoa, você deixa de criar 100 empregos. E, às vezes, o recurso gerado pela atividade econômica gera o que é necessário para fazer a manutenção de programas sociais e ambientais. Sim. Se a gente não tiver uma economia forte, a gente vai ter problemas sociais. Vai ter gente dependendo de programas sociais. E de onde é que vem o dinheiro para os programas sociais? Da arrecadação de tributos. Então, desestimular a economia é você prejudicar toda a parte social prevista nos programas. Bom, a gente tem aqui essa participação tão importante do Adilson Luiz Gonçalves, engenheiro da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, nosso querido Arnaldo Barreto, engenheiro civil. Agora já estamos aqui também, a gente vai fazer aquele primeiro intervalo, e nesse primeiro intervalo dá tempo de tomar aquela água, tomar aquele café, e já movimentarmos aqui o nosso painel do Porto de Santos para todo o planeta, né? Deixa eu mandar um abraço para o nosso César Morgado, que está em Liverpool, na Inglaterra, um santista que já está há 7 anos lá nas terras dos blogs ingleses, né? Dos Beatles, né? Essa bandinha dizem que fez sucesso, né? A gente não conhece. Por falar em Beatles, seu Adilson, só me deu uma lembrança. Hoje é aniversário de um Beatle, né? Paul McCartney está fazendo aniversário. Olha só que bacana. Olha. Deixa eu pegar e dar bom dia aqui. Não sei se ele gosta de Beatle, não sei nem se ele gosta de Porto. Tem gente que às vezes a gente traz aqui, eu fico até assustado. E começa a falar de Porto, Adilson, Arnaldo, o sujeito vai fechando a cara para mim, né? Aí eu falo um pouco aí, rapaz, acho que ele não gosta de Porto. Aí ele pergunta assim: você vai falar de Porto comigo mesmo? Tem certeza? No intervalo, por quê? Não, eu acho que Porto atrapalha a cidade. E aí eu já começo a ter a minha dúvida com relação a isso. Bom dia, Cid Gostado, advogado, também um estudioso, especialista, que vai falar muito sobre, vamos falar de BR do Mar também, né? Que é tão importante. Inclusive tem dados importantes para que as pessoas tenham ideia. Eu até li agora pela manhã, né? Para ter até essa situação. Por exemplo, quando a gente fala em navegação de longo curso, né, que é voltada à exportação e importação, teve um aumento de 1,71% em abril agora desse ano, somando 76,6 milhões de toneladas. Aí você vai falar, bacana, né? Aí você fala, cabotagem. Quando eu trabalhei de jovem, 18, 19 anos, numa empresa que não existe, chamada Eudimar, e lá eu ficava responsável pelos contêineres de cabotagem, né? E aí você fala, cabotagem, o que é cabotagem? Cabotagem é a navegação entre os portos brasileiros, que movimentou 23,3 milhões de toneladas. Pode ser ampliada? Deve, a gente vai falar isso. E a navegação interior? Aí você, o que é a navegação interior, Eduardo? Aí o Ayrton Itajaí hoje brincava comigo quando eu falei para ele que ia tocar nisso, né? Que é longo curso, cabotagem interior. Ela é realizada, viu, Ayrton? Aí vocês têm bastante também, rios, lagos e canais. Ou estou errado, Sidney, obrigado pela presença aqui, mas tem acontecido muito com os nossos ouvintes aqui também, sempre interagir conosco. Sidney Lustado, advogado e especialista nisso. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu agradeço a todos, bom dia. Fico feliz aqui participando. Chegou agora. Cheguei agora por um erro logístico. Boa. Um erro logístico, mas já estamos aqui. Primeiro, deixa eu falar dos Beatles. Adoro os Beatles. Os Beatles, na realidade, ele fez parte um pouco da minha vida, mas principalmente um pouco da minha vida como ouvinte, mas especialmente o meu pai, que gostava de tocar violão junto com o meu tio, e eu tinha o prazer de escutá-lo sempre na sala, reunia a família, e eles tocavam muito Beatles, e era uma alegria só, porque a gente participava, enfim, os Beatles veio disso. Eu me lembro, inclusive, quando eu estive em Londres, né, eu fui conhecer o famoso bar onde eles começaram a tocar, e é realmente uma garagem. Lá chama de pub, né? O pub, e a gente toma uma cerveja quente lá. Você se acostuma porque fica bom, porque não é um frio danado, né? É o inverso. É o inverso. E com relação ao Porto, primeiro eu acho que o santista é obrigado a saber de Porto. Em que pese que a gente hoje ainda vive um problema muito sério, o Adilson sabe disso melhor do que a gente,
até pela posição que ele ocupa, infelizmente ainda a cidade de Santos está ainda de costas para o porto, que é o nosso principal atrativo de negócios, né? Então, eu acho uma pena e gosto muito hoje, especialmente pelo secretário de Portos, que está fazendo um trabalho muito bacana, que é essa integração melhor do porto com a cidade. Eu acho que isso é fundamental para a gente. E com relação à cabotagem, exatamente isso. A cabotagem, a gente já vai até conversar um pouquinho sobre isso, ela tem muito a crescer, nós temos muito a fazer pela cabotagem, e a cabotagem, eu diria assim, que nós moramos num país de frente ao mar, sim, pouco explorado, né? Pouquíssimo explorado. Então, nós vamos ter um papo bem legal sobre isso. Tem uma matéria até porque eu estou com especialistas aqui. Sim, não, mas tem um texto do Cine, a gente vai para o primeiro intervalo, menos caminhões, mais navios, o que muda com a regulamentação do programa BR do Mar. Houve este avanço no governo anterior, independentemente de partido, de governo, não estou aqui interpretando o partido, mas a gente pode avançar muito mais. Esperamos que esse atual governo, né, com o ministro Silvio Costa Filho, que me parece também muito interessado, é um jovem ministro, possa interagir junto com isso muito mais. A gente vai para aquele rápido intervalo, a gente volta já com esses 3 especialistas para falar sobre oportunidades, sobre os esportes brasileiros, sobre a evolução que a gente pode ter, e também mandando um abraço para o Davi com o Antônio no Porto do Rio de Janeiro, o Felipe que está lá. Um é santista, o Davi, o outro é flamenguista. Um está brincando com o outro, porque um está no Mundial, o outro está descansando, né, literalmente. Mas não é tanto assim, não. Deixa eu mandar um abraço também para o Felipe, lá no Espírito Santo, para a Andréia, lá em Fortaleza, né? Um abraço para todo mundo em Porto, lá. E um abraço para o Almeida. O Almeida está, sabe onde? É o Almeida Tavares. Ele está em Manaus, lá. Lá também tem porto, viu, gente? Não é um porto como os nossos aqui, mas também tem porto. E eles reclamaram muito. Não falam aqui do Porto, não falam de Manaus. Falamos sim. Um abraço para vocês, eu vou intervalo e volto já com a sequência do painel do Porto desta quarta-feira com os nossos 3 convidados. Eu volto já, não saia daí. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingeplus.com.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Salão de jogos, fitness e sauna. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, tem um espaço na oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né? Aqui em Santos, desde 2007, né? Mas tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, cara. Não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta, né, Virginia? A vinheta aí no ar aqui, eu estava olhando para lá, conversando aqui, a gente estava falando aqui de mobilidade urbana, de ocupação do solo, novos residenciais, né? Tem amigos nossos aqui. Deixa eu mandar um abraço lá para o Ricardo, que está na Califórnia, né? Inclusive está dizendo que os clubes brasileiros estão fazendo muito mundial, mas ele disse assim, quando é que vão começar a construir prédios de 80 andares em Santos? Jamais. Não quero, como diria o outro. Não precisamos de prédios assim, até porque o nosso solo dificulta, mas dependendo de onde está o local, tem uma limitação, outros não tem tanto, mas eu acho que Santos não vai caminhar por esse lado, não. Mas esse assunto para um outro programa, viu? Um abraço, Ricardo, aí na Califórnia. Torcedor do Peixe, diz quando o Neymar vai embora. Faço a menor ideia. Há quem diga que ele já foi, né? O pai dele está nos Estados Unidos, em Miami, mas é assunto para outro dia também. Mas voltamos aqui com... vamos falar de navio, que é melhor, porque de trem a gente fala depois, né? Esse é outro trem. Mas estamos aqui com os nossos convidados nesta quarta-feira. Amanhã é feriado. Amanhã não teremos o programa, mas estaremos na sexta com vocês também. Estamos aqui com o Arnaldo Barreto, engenheiro civil. 48 anos de Codesp? Sim, 50, né? 50, porque eu estagiei também para lá. E eu preciso fazer algumas considerações aqui, porque eu acho que nós estamos precisando de mais audiências públicas. Porque não basta você soltar uma informação de que... Vou dar um exemplo. Vamos tirar o terminal de passageiros aqui de Outeirinhos e jogar para a cidade.
Se você não fizer uma audiência pública para ouvir todo mundo, você tem que ouvir os caminhoneiros, tem que ouvir os sindicalistas, tem que ouvir o povo, porque agora está aparecendo coisas que eu já sabia, porque convivi lá. Em frente ao novo terminal de passageiros, se é que ele vai, hein? Tem um terminal de explosivo que é em Barrabé. Como é que você vai pôr 1 milhão de pessoas circulando ali, Vamos fazer o seguinte, frente? Vamos ver o Adilson que está na secretaria, uma secretaria estratégica disso. Eu também tenho minhas dúvidas cá com meus botões, mas eu não sou um especialista pleno, né? E antes da gente mergulhar também no tema do Sidney, com o próprio Adilson, que manja muito de BR do mar também, mas essa é uma questão. Eu trouxe aqui já alguns especialistas, inclusive um dos participantes, foi o Fabrício Perdomênico, ele dizia: projeto para se edificar sobre o mar, ali não tem problema nenhum. O problema é fora, e a gente tem todos os impactos daquela região, que vai precisar ali de uma movimentação de abastecimento de navios, a chegada, um cruzeiro, em média, tem um pequeno público de 5 a 6 mil pessoas, é uma média, mas tudo isso está sendo mensurado, né, Edilson? Eu queria fazer um esclarecimento para o Sidney. A cidade não está de costas para o porto. Eu já tinha comentado antes de você chegar que, até por força da prefeitura ser acionista minoritária, ela tem assento no Conselho de Administração. Além disso, já foram firmados convênios entre a prefeitura e, mais especificamente, a Secretaria de Educação e a Autoridade Portuária para que seja colocada a lente portuária também dentro das escolas. Eu, quando era estudante, estou falando isso lá nos anos 60, a gente sabia claramente qual era a importância do Porto de Santos para a cidade. Claramente a gente sabia. Hoje, talvez tenha gente que não saiba nem o que é o Porto. Tá? Quem mora na Zona Noroeste, provavelmente, talvez não saiba o que é o Porto, nunca visitou o Porto. Talvez sim, talvez não. Nunca viu um navio entrando na Barra. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, primeiro esclarecimento, a cidade não está de costas para o Porto e nem o Porto de costas para a cidade. Nós vivemos um momento totalmente diferente agora. Tá? Agora, com relação a essa questão da transferência do terminal de passageiros, a mãe de Iná, há um tempo atrás, falou que eu tinha um grande risco, porque eu trabalhava no centro da cidade, de chegar rápido. Eu também fui conferente de carga e descarga, viu, Barreto? Sim. De chegar mais rápido em casa minha, do meu pai, do pai da minha mulher, porque ia pedaço para tudo quanto era lado. Pessoal, atividades de risco existem na indústria, existem no porto, existem em qualquer lugar. Se fosse assim, não haveria usinas nucleares. O risco existe. Como é que você faz isso? Através da engenharia, da manutenção, a gente faz a prevenção. Sim. Então, existe a necessidade da prevenção. Eu, por exemplo, discordo totalmente, frontalmente, de quem chama a unidade de regasificação de navio-bomba. Porque isso é uma incoerência tão grande que, se a gente estiver incentivando, como alguns estão incentivando, a implantação de hidrogênio verde como meio de transporte, a gente vai ter 65 navios-bomba atracados no Porto de Santos. Então, acho que é de um terrorismo, um absurdo usar esse tipo de expressão. Pode-se falar de riscos? Sim. Como eles serão administrados? Pode-se falar da impropriedade de se instalar um navio, uma unidade de regasificação dentro da área do canal do estuário? Pode-se falar, mas jamais pode-se usar termos como esse, navio-bomba, que senão todo caminhão de gás que circula pela rua é um caminhão-bomba. Então, a gente precisa ter muito cuidado com certas expressões, porque o impacto que causa na população é sério. Pois não, colocar o terminal de passageiros ali realmente exige uma série de estudos logísticos e tudo mais. Só que a gente não pode negar que um terminal de passageiros ali vai contribuir significativamente para a revitalização do centro histórico de Santos. Isso já vinha sido pensado lá em 2006, quando aquela área foi gravada pela prefeitura como sendo área de revitalização. Isso foi bem adiantado entre 2010 e 2012, chegou a ser feita uma contratação internacional para estudar, você lembra disso, que você estava lá, e tudo isso foi feito, um estudo com duas finalidades. Primeiro, revitalização do centro, ponto 1. Segundo, destinar aquela área onde hoje existe o terminal de cruzeiros, que a localização é totalmente inadequada, entre dois terminais de granéis, interrompendo o tráfego de ferrovias que tem, interrompendo a operação de terminais. Mas, Adilson, deixa eu ver, que eu já percebi que você gosta de falar de problema, então eu gosto de falar de problema, eu gosto de falar de solução também. Mas é a solução que a gente está falando. Do lado, exato, então, do lado desse novo terminal do Concais, se surgir, nós vamos falar também de um novo terminal, que é o do Saboá. E aí é mais o impacto. Vamos lá, o Tecon Santos 10, ele é interessante porque ele vai suprir uma demanda até 2050 Sim. das movimentações de contêineres de Porto de Santos, que é onde está a carga de maior valor agregado. Vamos deixar isso bastante claro. A proposta do terminal prevê um acesso ferroviário que pode ser viabilizado ou não.
Já deveria ter sido pensado na época da BTP, não foi. Tá? Mas é algo que está sendo estudado como alternativas. Isso vai gerar um aumento de circulação de caminhões? Sim. O que está sendo estudado agora? A Ecorodovias está fazendo um estudo de um novo acesso à margem direita que estava anteriormente previsto como compromisso da ferrovia interna do Porto de Santos. Então, isso daí já está sendo estudado pela Ecorodovias, foi feito um convênio entre o governo do estado, a APS, federal, para que esse estudo seja feito. E está sendo feito um acompanhamento tripartite, governo do estado, governo federal, governo municipal. E a ideia é justamente tentar mitigar o máximo possível os impactos. E quais são as premissas que a prefeitura coloca? Não ter impactos urbanos, não prejudicar os acessos ao terminal de cruzeiros futuro e manter o acesso atual ao Parque Valongo. Então, essas premissas foram colocadas e os estudos estão sendo feitos. Então, a ideia é que haja o mínimo possível de impacto da operação do terminal do Tecon Santos 10 e do terminal de cruzeiros, tá? Então, isso está sendo estudado. E a gente sabe que engenharia tem solução para tudo. O problema é quanto vai custar. Mas aí não há um conflito, eu vou passar a palavra para o Sidney, inclusive, que foi citado aqui pelo Adilson. Claro que eu entendi o ponto de vista de cada um, mas a gente também está falando, Adilson, vou jogar de novo para você resolver para mim aqui. Nós estamos falando de habitar aquela região com edifícios residenciais. Aí você vai colocar pessoas para viverem com seus carros, com seus veículos de passeio. E a gente está falando, por exemplo, de algumas empresas que estão tendo que deixar aquela região por conta de uso dessa área. Então, vamos dar um exemplo aqui. Tinha mandado até um abraço do nosso querido Geraldinho Perotti, né, que tem que deixar aquela área por conta de que ela não pode ser mais utilizada para aquela finalidade. A gente até entende. Mas aí são várias questões que a prefeitura tem que absorver, achar a maneira e o ponto de partida e o ponto final. Porque você vai utilizar uma área gigantesca, porque é uma área gigante. Quando a gente fala, por exemplo, só para dar um ponto aqui de partida, você fala em terminal de cruzeiros, você tem milhares de caminhões que vão chegar ali para abastecer e para desabastecer. Esse é o problema. Você vai ter... Eu fui 2 ocasiões como jornalista fazer a chegada do rei Roberto Carlos, e eu me recordo uma das ocasiões chovia, e lá no terminal que você citou, eu concordo com gênero e grau, né? Ele virou, chovia, ele de calça branca, falou, pô, bicho, isso aqui não é uma brasa mora não, cara. Pô, sujou a minha calça aqui, brincando, né? Aí ele falou, pô, vocês têm um centro tão bacana, podia ser lá, né? Quer dizer, parece que já estava antevendo, né? Mas aí, o Adilson, como é que a gente, mesmo nesses estudos de impacto que a gente vai ter, pode mensurar tudo isso ao mesmo tempo? Revitalização do centro, Parque Valongo, Novo Concais, Terminal do Saboó, e aí o Arnaldo que pode colocar ali, que o Arnaldo também gosta, o Arnaldo é bombeiro, mas ele gosta de jogar uma brasa. Você tem lá a Ilha Barnabé, que eu concordo com você, eu não gosto de chamar de... Não é navio bomba ali, navio é um bomba. terminal. É um terminal, mas tem alguns ambientalistas que utilizam lá. Eu acho que nenhum porto trabalha. Mas aconteceu em Beirute. Beirute é outra história. Sim. O que aconteceu em Beirute foi um caso totalmente à parte. Né? Tá? Mas já passei mais um problema, depois do Cid, o Arnaldo fica à vontade. Veja, existem projetos a serem conciliados. Sim. A ideia é que só haja acesso ao terminal por parte de veículos de abastecimento de bordo. Toda a parte de trânsito de passageiros, ônibus, seria estacionado fora da área do porto. Certo. E a ligação entre a área de estacionamento, a área de bagagem e tudo mais, seria feita através de passarelas aéreas e fingers. Pessoal, pedestre. Então, a ideia é que só entre na área do terminal de cruzeiros veículos para fazer abastecimento de bordo e coleta de resíduos. Sim. E, eventualmente, emergências. Tá? Fornecimento de produtos. Né? Exatamente. Quando eu falo abastecimento, estou falando de abastecimento de uma maneira geral. Seja combustível, porque normalmente combustível é por mar, né? Ele é contra bordo. Então, falando de abastecimento de uma maneira geral. Isso. Então, por exemplo, quem vai levar comida, essa coisa, todo o trabalho que o Perotti faz, que os irmãos Perotti fazem, né? Trazer o Geraldinho. É isso aí. E, então, eles fazem esse tipo de atividade. Então, o que se pretende é justamente buscar conciliar todas essas atividades para que a gente tenha a operação de contêineres que é necessária, a operação de cruzeiros que é necessária, né, e o mínimo impacto no Porto de Santos. E lembrando, nós vamos ter também a questão do agendamento, que vai ser uma das alternativas a serem utilizadas. O problema não é tanto o caminhão chegar no porto, o problema é o caminhão ficar parado no porto. Agora, se você tiver um agendamento, ele chega lá num portal com OCR, etc. e tal, chega lá, você está agendado, entra, descarrega, vai embora. É isso que tem que acontecer.
Não pode ter fila. Sim. Hoje, por ferrovia, de toda a nossa carga geral, acho que não chega a 25%. Mas, Reinaldo, se você me permite, o Cília escreveu um artigo que ele diz assim, menos caminhões, mais navios. Eu só ia acrescentar nessa sua frase mais trens. Eu acho que o trem seria interessante. Mas o trem não supera o caminhão nunca. Não é nem para superar, né? É para trabalhar irmanado. Eu acho que um completa o outro. Não é só... o outro. Fique à vontade com vocês. Por isso que a gente falou que nas escolas já está sendo trabalhado isso. Isso é fundamental, eu acho fantástico. Por um acaso, eu sou conferente, então eu vivi muito pouco. Desde criança, o Adilson lembra disso, a gente ia para a parede. Eu saía da escola, estava no Colégio Santista, saía do Colégio Santista, que meu pai me pegava lá e já ia para a parede para a gente pegar o serviço e depois a gente ir embora, eles deixavam em casa. Então, eu convivi desde cedo com o curso. Sim. E, aliás, eu tenho uma história interessante que, quando eu comecei a advogar muito jovem, 22 anos, e é uma história bacana, quando eu comecei a advogar, como todo mundo começa a advogar, eu fazia direito de família, trabalhista, e era, né, todas as janelas. Só que eu trabalhei em agência de navegação e despacho trabalhando desde moleque. Meu pai falou assim para mim, filho, por que você não vai fazer esse negócio de porto? Você gosta tanto disso quando viu com você? Eu falei, porque ninguém faz isso. Ele falou, então, tá aí um motivo para você que fazer essa área. Só para interromper um pouco a voz de vocês, então, nosso querido Marcos Muniz, diretor, CEO da Muniz Logística, acabou de mandar uma mensagem, eu estou fora dessa, ele falou assim, Eduardo, você não está nessa, fica à vontade, né? Bom dia, excelente bancada, temos 3 dinossauros do conhecimento do setor portuário e do comércio. Olha os 3 dinossauros aqui, né? São pequenos tigrinhos, não são dinossauros. A gente colocou você também, né? Por favor, siga assim. Um abraço ao Muniz, que é uma pessoa... Um abraço, Marcos. Um abraço, Muniz. E ele tem liderado uma confraria de vinho que vale a pena a gente ir lá. Não posso. Mas, então, o que acontece? Eu comecei nessa área, e depois eu fui universitário, e essa questão sempre batia. O cidadão de Santos estava, quando eu falei isso, de costas. E esse trabalho que a prefeitura está fazendo é excepcional, mostrando às pessoas o que é o porto, mostrando às pessoas como funciona. Semana passada, por exemplo, eu estava com a minha equipe do escritório, que a gente advoga muito na área de porto. Particularmente, a gente só advoga nessa área. Nosso negócio é carga no porto, questões regulamentares. Depois cite o nome do escritório, por gentileza. A Lostad, que é uma unidade de advogado. Hoje você é tributário, né? A gente é aduaneiro. Eu faço aduaneiro e marítimo. São duas grandes áreas que nós fazemos, que é aduaneiro e marítimo. Não fazemos mais nada. O último divórcio que eu fiz foi o meu. Eu perdi tudo. Então não vale a pena direito de família. Eu vou passar por outro assunto, então, que é porto. Esse eu não falo de fora. Agora, com relação à Ilha Barnabé, eu vou falar como cidadão. Né? Eu entendo absolutamente a preocupação, mas eu vou falar como cidadão, que eu não conheço nada de segurança. E só um pouquinho que eu vi aqui na bancada, eu vi que nós estamos com 2 feras que conhecem muito. Eu só conheço de legislação. Mas já ajuda muito, né? Em relação a algo que é necessário. Mas a Ilha Barnabé parece que tem uma série de questões de segurança que são levadas a sério. Sem dúvida. Você não entra e não sai de lá, nada acontece. Não aconselha acender nenhum cigarro lá. Verdade. Na Ilha Barnabé. Então, e nós estamos aqui há tantos anos e nunca teve um incidente muito sério lá. Né? Eles estão sempre controlados. Então, eu vou falar de novo como cidadão. Eu acho que essa é uma preocupação menor perto do benefício que nós vamos ter colocando um terminal de passageiros lá, inclusive dentro dessa perspectiva de engenharia que o Adilson comentou agora, que é com os fingers, ou seja, tem toda uma logística para poder recepcionar e que é maravilhoso, porque é muito ruim quando a gente embarca aqui no terminal de passageiro, e eu gosto daquele terminal, mas você acessar o terminal é muito ruim. Quando você chegou no terminal, o terminal é excelente, mas a nossa logística, a nossa movimentação como cidadão, chegar lá, passar, aí tem um trem. Outro dia eu estava passando pela perimetral e eu vi uma quantidade enorme de pessoas para alcançar o navio,
porque o trem estava passando, então as pessoas estavam na calçada. Tá errado. Exato. Então, como cidadão de santista, um apaixonado pela cidade, eu sou a Gabriela, eu nasci aqui, eu vivo aqui, eu quero morrer aqui. Um apaixonado pela cidade de Pelotim. Então, o que acontece? Eu faço votos de que esse território passageiro vingue, e eu acho que ali no Valongo é um lugar excepcional, até porque o centro da cidade precisa crescer. Agora, Sidney, você vai perder um amigo, porque quando você fala menos caminhões e mais navios, por exemplo, Marcos Luiz, que é amigo presidente, isso aqui é um caminhão, viu, gente? Ó, um caminhão, tá? Mas eu vou defender o Muniz. Um caminhão, tá? Então você está dizendo que o Muniz tem que parar de comprar caminhão e comprar navio, porque menos caminhões, mais navios. É claro que é uma brincadeira, mas o Muniz até concorda com isso, ele acha que alguns trechos aí, realmente o caminhão não compreende mais essa utilização. Mas explica para a gente essa sua leitura e esse seu texto. A minha leitura é uma leitura extremamente. Primeiro, a gente tem a BR do Mar, é uma legislação extremamente moderna do ponto de vista de cabotagem. Tá? O problema dela é que uma lei só não faz nada. Uma lei, eu preciso de uma lei, eu preciso de regulamentos e depois de resoluções. Eu só tenho resolução se efetivamente tiver um regulamento. Nós não temos isso, regulamentado, é uma pena. Por quê? Por uma questão de pressão também. A matriz rodoviária, que é a nossa matriz que acabou sendo selecionada na época já de Getúlio Vargas, que resolveu investir mais no modal rodoviário, o que acontece? Cresceu muito, e você não tem como hoje reduzir isso. Mas olha que interessante, eu faço uma operação de arroz do Rio Grande do Sul até Manaus. Vamos imaginar que eu vou colocar 30 mil toneladas de arroz de um ponto a outro. Eu uso um navio com 30 mil toneladas contra 1.000 caminhões que vão utilizar toda a rodovia do Rio Grande até Manaus. É inconcebível. De novo, nós temos um país de frente ao mar. Olha que maravilha. Nós temos o país inteiro para trafegar. Por que eu digo que o rodoviário não vai morrer? Ele vai fazer a parte que ele tem que fazer, gente. Ele vai finalizar ou trazer a carga. Então, ele vai pegar a carga no porto e vai rodar 500, 600 quilômetros. É absolutamente aceitável. Agora, não dá para rodar no Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí. Então, ou como diz o próprio Marcos, se me permite, você transitar a carga, por exemplo, de Sorriso, no Mato Grosso, com um caminhão e de volta para o Porto de Santos. Poderia utilizar, por exemplo, o transporte ferroviário, porque o caminhão vai novo, revisado, e volta totalmente necessário que ele faça uma nova revisão. Então, você tem o desgaste do caminhão, você tem o transitar em rodovia, que é muito longo, você tem aí a falta de condição desse profissional em locais para ele parar, descansar, porque hoje existe a obrigatoriedade da parada, por exemplo, 11 horas, que é obrigatório, o profissional não pode não fazê-lo. Então, tem várias, que você foi muito feliz de falar, você precisa da regulamentação de várias situações para que elas possam ser aplicadas. E aí, Adilson, Arnaldo, a gente percebe que a gente avança muito em discussões, mas a finalização dessas discussões nem sempre leva ao quê? Ao decreto que vai dizer o seguinte, a partir de agora funciona desse jeito. Barreto, você falou a respeito de em torno de 25% da participação da ferrovia na matriz de transporte do Porto de Santos. Existe uma expectativa de que isso seja elevado até 35%, mais ou menos isso. Sem baixar o caminhão, né? Sem baixar o caminhão. Vamos passar para 174 para 300. Mas eu entendo que o container não gosta de trem. O container gosta de caminhão para navio. O container não gosta de trem. Vamos lá. Por isso que sobe muito caminhão, sobe a carga, que vai subir, vai de 174 para 300 aqui, ou para 280. Vai aumentar a ferrovia de 25 para 30, para 35, como falou. O caminhão tem que aumentar, senão atinge 300 milhões de toneladas. Não, vai haver um crescimento não tão grande, mas o crescimento vai continuar existindo da demanda por transporte rodoviário. Só que a gente tem que ter o seguinte, como é que entra essa história do container? A gente sabe que precisa ter uma demanda. Se não tiver carga, ou se não tiver um meio de transporte adequado para essa carga, competitivo, de passagem, não tem necessidade, não vai vingar. Só que a gente tem problema de acesso. Por exemplo, hoje você tem 2 linhas ferroviárias que acessam o Porto de Santos. A cremalheira, que é a MRS, que é a concessionária, e a de simples aderência, que é a Rumo, que faz a gestão. E a ferradura, que é a que interliga todas as 2 margens do Porto de Santos, também é gerida pela MRS. A linha da MRS pode sim trazer contêineres. Já existe uma limitação de contêineres, inclusive
double stack, que é container remontado, quer dizer, 2 níveis de container. Sim. Já a linha da Rumo tem, se não me engano, 31 túneis tombados, ou seja, você não pode aumentar a altura dos túneis porque eles estão tombados pelo patrimônio histórico. Agora, existe uma grande diferença entre um vagão graneleiro e um vagão para transporte de contêineres. Os vagões para transporte de contêineres, para serem mais utilizados até pelo gabarito dos túneis, eles têm que ser rebaixados. Então, você não pode andar com fazendo dupla função. Não tem. Uma boa explicação. Tá? Então, hoje você tem, inclusive até já foi anunciado, que a gente vai começar a ter composições de 135 vagões. Hoje o máximo é 120. Tá? Provavelmente umas 3 ou 4. Tá? Então, a gente vai ver que existe uma dificuldade em trazer containers por ferrovia. A MRS, há um tempo atrás, falava que tinha 2% da sua operação de containers e estava pensando em ampliar para 5%. Está adquirindo novas máquinas. Sim, mas é que tá, o problema é o vagão. Já tem uma coisa que hoje acontece que antes não acontecia, e com os caminhões também já existe até um aplicativo que permite que se faça isso, que é você trazer uma carga e voltar com outra. Correto. Sim, correto. Tá. Há um tempo atrás eu perguntei isso para o pessoal das operadoras, eles falaram, não dá para a gente voltar com outra carga, que tem que parar em algum ponto para lavar os vagões para poder carregar. Hoje parece que isso deixou de ser um problema. Tá? Então já existe essa questão do retorno com carga, que é uma coisa que utiliza o frete. Tá? Só que a gente precisa ter essas condições melhoradas para que a gente tenha efetivamente o transporte de contêineres. A outra opção que a gente tem com relação a contêineres é o seguinte, não dá para produzir localmente isso e colocar no container aqui embaixo. Então você pode trazer, por exemplo, um vagão, seja lá com a adaptação que venha a ser feita, pode trazer peças desmontadas e fazer o término da montagem aqui. Que é a ideia de você ter um porto indústria, e tudo mais. De automóvel. Exatamente. Vem um vagão com peças, tira dos vagões, embarca no navio e vai embora. Na Bélgica, se não me engano, o Porto de Zeebrugge, ele é especializado em fazer customização de veículos, ou seja, ele recebe o veículo básico e faz as alterações de acordo com o porto de destino. E se você perguntar no mundo como é que isso acontece, todos os portos considerados top no mundo na parte de contêineres têm produção do lado do porto e não à distância. Tá? Então, aí é que entra a questão de você disponibilizar áreas com custo vantajoso, porque você compensa o que eventualmente vai ter de degradação. E os principais portos brasileiros são portos marítimos. Então, se você quiser fazer alguma coisa, você vai ter que fazer ali próximo ao mar. Então, vai ter mangue, vai ter tudo isso. Só que você tem que compensar o que você vai fazer aqui em outro lugar que está desprotegido. Essa é uma das faltas de visões que a gente vê com relação aos licenciamentos ambientais. Eles são mais impeditivos do que trabalham em facilitações. A gente tem comissão voltada para a questão portuária, a gente tem interesses de armadores, de prefeituras de locais que têm portos como Santos, como outros municípios. A gente pega uma Câmara Federal e um Senado, que nós tivemos recentemente Hugo Mota, né, a questão da legislação portuária, né, ele colocou lá um outro deputado do estado dele, do mesmo partido, colocou um outro cidadão lá também, e aí você vai pesquisar, o sujeito não tem no seu currículo uma expertise e conhecimento desta área. E aí, o Sidney comentou muito bem, o Arnaldo Calçado, você falando, se nós não tivermos articulados nesse sentido, pessoas que conheçam de igual, isso aqui é bom, vai funcionar, isso aqui seria bacana, mas não funciona, isso aqui não vai dar certo. A gente só perde tempo de discussões novas, daqui a pouco a gente percebe que estamos chegando, já passando a metade de 2025, e foco só a eleição de 2026. Então, tanta coisa, a gente fala em BR do Mar, ela não avançou nada até agora, ela foi aprovada numa questão, como você disse, não foi regulamentada, a gente pega também, como você dizia, o próprio Arnaldo, a gente tem a navegação de longo curso, a gente sabe que são os navios que vêm do exterior e nós partimos também nas nossas exportações. A gente fala em cabotagem mal explorada, mas aí também resulta numa outra história. Cadê a nossa malha mercante? Tantas divisas. Foi sucateada, né? Na verdade, foi derretida, né? A gente praticamente não tem ela. E você fala da cabotagem, mas a gente tem que falar da navegação interior. Nós somos um país, nós temos rios e mais rios, nós podemos utilizar isso, né, como mecanismo. O caminhão vem até aqui, daqui para lá, isso vai navegar. E a gente não faz isso, né? Então a gente percebe que muito se discute em Brasília, em outros locais, né, no Senado, na Câmara Federal, assuntos. E aí eu percebi, até eu comentava a respeito de algumas críticas que até eu anotei aqui, na madrugada eu anotava,
houve aí até uma reclamação, daqui a pouco eu acho exatamente o local e a pessoa que falou, fazendo uma crítica a uma fala do ministro do Costa Filho. E houve uma crítica, mas aí o Sidney, Arnaldo, Adilson, a gente tem os assuntos, a gente tem os problemas, a gente precisa solucioná-los, colocá-los na prática. Quando a gente fala, por exemplo, no maior porto da América do Sul, do Hemisfério Sul, que é o Porto de Santos, tem problemas? Tem, mas como todos os outros portos, não tem, como a Adilson comentou, qualquer lugar do mundo, se a gente pegar os portos hoje mais produtivos do mundo, talvez sejam os chineses, acho que 9 são chineses. 7 são chineses, o outro é Singapura, Busan na Coreia, depois tem mais um outro que eu não me lembro o nome, e parece que Rotterdam, que já chegou a ser o maior do mundo, hoje está em 11º lugar. Está em 11º. E nós ocupamos o Porto de Santos, acho que é 49º. 40º. Eu vi na última vez que eu vi, faz uns 4 meses, nós estávamos na 42ª. E um detalhe importante, todos os rankings que se fala sobre portos só falam de containers, não falam de granéis. Exatamente. Não, ou seja, a carga, o valor agregado está nos containers, não está na carga. E aí a gente percebe, por exemplo, o diretor da ANTAC rebate ministro do Costa Filho após a decisão sobre leilão do nosso mega terminal aqui, o ST10, do Tecon no Saboá. Albert Vasconcelos frisou que a autonomia da agência, por exemplo, né, citando que o Silvio Costa Filho havia mencionado indicações da gestão do ex-presidente Bolsonaro, o que causava um incômodo, né? Foi vincular aí essa questão ao governo, né? Ou porque temos uma completa autonomia, segundo o Albert. Já no entendimento do ministro, não há essa autonomia. Eles são eleitos. Então. E aí ele disse, a gente conversou muito com o ministro, dizendo o seguinte, ora, é muito ruim o senhor rotular uma diretoria ou de um governo, ou os diretores de agências, como exclusivamente de um governo ou outro. Não, somos todos técnicos. A gente percebe que aí houve um ruído, né? O Sidney, Adilson, Arnaldo, em relação a isso. E aí travou uma série de conversas para andar a questão portuária. Eu acho que isso foi por conta da proibição de participar no leilão dos terminais existentes. Exatamente. Exatamente. Essa questão de participação dos existentes, eu acho, na minha opinião, que não tem problema nenhum. Nenhum. Por quê? Porque a função da ANTAC... Mas criaram 2 fases nesse leilão. A primeira eles não podem, a segunda, se tiver, não faz poderia. Sentido. Lógico que vai ter na primeira. Lógico que vai ter na primeira. Claro. Só que o problema todo é o seguinte, a função da ANTAC é justamente, como órgão regulador, evitar que haja abusos. E a gente tem o CAD também envolvido nesse processo. Então, o que se tem que ter é cuidado para que não haja uma competição desleal entre essas áreas, tá? Um desequilíbrio concorrencial. E se a gente fosse analisar por esse ponto, outros temas que já foram aprovados pelo CAD também se enquadrariam nisso. Por exemplo, como é que você tem a Wilson Son sendo vendida para um grande armador que já tem a operação no Porto de Santos? Tem uma notícia nova, né, que surgiu ontem. Como é que fica isso? Então, não faz sentido você proibir, você tem que abrir. Sim. Ontem, a comissão, inclusive, que está estudando essa questão lá em Brasília, apresentou e teve um pedido aprovado do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, autor da proposta, que está justificando uma nota técnica que a ANTAC deve apresentar as fragilidades, mas a definição, mas não cabe restrições. Concordo. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Portuário. Rio de Janeiro, portuário. Exato, está apresentando isso, né? Houve algumas negativas, mas ele ainda hoje vai na Câmara cobrar, né, de todos um posicionamento em relação a isso. Ele diz que as fragilidades não podem definir exatamente como deve ser feito, e sim com liberdade de mercado. Eduardo e Barreto, não sei se vocês concordam comigo, Sidney, eu acho que a gente tem um problema sério com relação a essa questão toda, porque você vê, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro se manifestando. É muito comum, e há muito tempo, você tem uma série de municípios brasileiros, de estados brasileiros, defendendo as questões dos royalties de petróleo, mineração e de água, geração de energia. Por exemplo, o Rio de Janeiro é o maior detentor. E Bahia. Espírito depois. Santo também. Tá? Quando você fala nessas áreas, existe uma defesa ferrenha. Toda vez que a gente fala em vamos instalar uma base de apoio offshore em Santos, aí vem o pessoal do Rio de Janeiro, não é aqui, todo mundo. Perdemos aqui de Itaém para o Rio de Janeiro. Exatamente, tá. Agora, o que acontece? Quando a gente fala de cidades portuárias, eu não vejo a mesma mobilização. Exato. Agora, a gente tem agora a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, que é um caminho para se chegar a isso. Mas eu acho um absurdo. A gente já teve há um tempo atrás uma iniciativa que começou em Paranaguá, de criar a Associação Brasileira de Municípios Portuários. Ela teve alguns voos... Ainda existe, não existe?
Hoje ela está lá em Paranaguá, é uma empresa de assistência social, quer dizer, está com CNPJ vinculado a uma coisa que não tem nada a ver com o porto, mas tem a sigla BMP com o nome Associação Brasileira de Municípios Portuários. Eu não consigo entender por que tem uma frente de municípios dentro do Congresso Nacional e não tem uma mobilização dos municípios portuários. Todos os estados que têm porto, todas as cidades que têm porto, deveriam ter deputados e senadores defendendo os interesses das cidades portuárias. E houve até, foi inquirido, né, por um outro deputado, o Júlio Lopes do Rio de Janeiro, porque dessa atenção específica, ele falou, olha, nós teremos vários leilões citados pelo ministro Silvio Costa Filho, porque vamos, né, atrapalhá-los, vamos trabalhar com inteligência e fortificar os municípios e os estados. Então não cabe esse impedimento. E aí até foi perguntado, agora acho que um deputado da Bahia havia perguntado, mas Santos não é Rio de Janeiro. Ele falou, não importa. O que importa é o segmento que nós temos dos nossos portos, todos são irmanados. E o Vale tem para todo mundo. Exato. Claro que tem. Santos tem a vocação de cada uma porto, vocação, né, de porto concentrador. Exato. Mas, na minha opinião, existe a possibilidade de ter, no mínimo, 3 portos concentradores no Brasil. O próprio governador Tarcísio, ele já falou que ele tem interesse, aliás, é um dos poucos governadores que a gente vê defendendo a questão portuária. Sim. Geralmente o pessoal falava, o governo do estado só se preocupa com São Sebastião, porque é uma delegação estadual. Então o Porto de Santos não interessa. Ele já está mostrando interesse nos dois. Exato. E ele mesmo fala, eu quero Santos como porto concentrador, eu quero Santos como porto concentrador, e quero São Sebastião como feeder. Ou seja, para fazer a distribuição não só de cabotagem, posso acrescentar mais não só como cabotagem, mas também para o sul, para ele recentemente pediu para que a sua equipe técnica levasse até ele, isso faz uns 3 ou 4 meses, no início desse ano, de um novo porto, um terminal de passageiros em Ilhabela, que o governo do estado, inclusive entendendo que a nova Tamoios facilitaria, porque vários armadores, mas aí tem a questão de logística. Não, nós temos a nova Tamoios e é um modelo, inclusive, que pode ser utilizado em parte para a ampliação da terceira pista. Você citou o nosso colega Wellington de Itajaí. Sim. Também tem a ideia de se fazer um terminal de cruzeiros lá. Então, eu acho que a gente tem, isso inclusive amplia a possibilidade turística dos cruzeiros. Inclusive, o que vem sendo estudado já há algum tempo, e aumenta os de ter uma linha que funcione o ano inteiro. Exato, aumenta os roteiros nacionais. Só que você precisa melhorar a recepção, o receptivo tem que ser melhor dos passageiros. Ilhabela é um destino preferencial, merece. E uma outra questão, né, o Sidney, Arnaldo, todos com experiência, eu vou para o intervalo, né, nosso último intervalo, e nós vamos caminhar para a parte final do programa, mas a gente não tem um roteiro também o ano inteiro, um roteiro permanente, e existem armadores que comentam isso, de cruzeiros internacionais, que o Brasil tem potencial para isso, tanto de ida como de vinda, né? Então é importante frisar. Mas se bate muito na questão portuária, a nossa infraestrutura, para que nós possamos recepcionar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, recentemente alguns ouvintes nossos aqui, que a gente até identificou como ouvintes e espectadores, disseram, Eduardo, estive lá no Porto de Miami, o que é aquilo? Né? Que qualidade, né, de recepcionar, mas aí, Sidney, a gente está muito longe disso. Mas eu acredito que com essa nova visão que nós vamos ter aí eu acho que vamos melhorar muito. Até porque nós ficamos muitos anos, eu me lembro quando começou de novo o Cruzeiro, você lembra também, né? Foi interrompido, voltou em 99, 98, alguma coisa assim. 98. Que eu me lembro, inclusive, que o terminal de passageiro, ele era uma coisa bem pequenininha. Começou no 15, né? Começou no 15. Casa do Café, lembra? Mas eu acho que agora, com esses novos projetos, e talvez o Brasil começou a entender a importância dos navios de cruzeiro, e isso vai voltar com uma força muito melhor. E quando você fala no seu texto de mais navios, a gente pode empregar para carga, para passageiros. Agora, tem outro fator, eu vou lembrar aqui que foi o ouvinte Elias, que é aqui da cidade, mas não mora mais aqui, ele está morando no Espírito Santo, e declarou o seguinte, Eduardo, meu avô trabalhou, eu trabalhei, meus filhos trabalham. Essa localidade, o novo terminal de passageiros está sendo pretendido para ser instalado, não é uma área, e é a última área de manobra do nosso porto. Ele falou, caso eu esteja equivocado, e aí eu fui pesquisar, aparece como área de manobra. Mais adiante. Mais adiante. Então não seria esse problema. Não. Aí, Elias, tanto é que a previsão é até levar até um pouco adiante o cais para fazer a atracação de 3 navios, 2 do lado de fora. Então já tira, esclarece a dúvida do Elias. Alô, Elias, você que tinha mandado isso, lembrei agora.
É importante falar. Não, a área de produção é mais adiante. É mais adiante, então não teria esse problema. Não, então, olha... Mas, Eduardo, Diga, é fundamental que se crie um comitê de infraestrutura, voltar ao que se fazia antigamente, uma reunião por semana, porque tem muito assunto. Desse comitê, quando eu era diretor, partiu, não vou nem falar o nome da empresa, a empresa disse que eu estou produzindo muito, mas eu não tenho quantidade de caminhão suficiente para mandar a carga para Santos. Aí alguém levantou e deu uma sugestão. Da sua área até o Porto de Santos, você, em vez de investir em caminhão, construa 4 silos. A cada 200 quilômetros, você põe um silo. O que ele fez? A plantação continuou, ele continuou carregando todos os silos, e agora ele entrou no agendamento, ele tem o mesmo número de caminhões, ele vai carregando, vai fazendo pressão. Eu não quis atrapalhar a fala do Adilson. Eu não quis cortar a fala do Adilson, mas eu vou me lembrar desse fato agora, não posso deixar, não sei se o Adilson presenciou, estava lá, mas eu fiz por 2 emissoras de rádio, né, uma da Baixada Santista, que fui convidado na ocasião pela Jovem Pan, para fazer as fases de entrega da nova entrada de Santos. Lá eu tive o orgulho e a honra de entrevistar vários, né, artistas da política local, o deputado Paulo Alexandre, então prefeito na primeira fase, o então governador exercício Rodrigo Garcia, porque o João Dória ele não sabia que Santos e a Baixada existia, né? Ele só conhecia Campo Jordão e Miami. E a Vila Belmiro ele conhecia. Mas mesmo assim não deixa para lá, vai. E vários artistas da política. E uma pessoa que me chamou muita atenção, que eu pedi a atenção dele, e ele me deu atenção, chamava-se, não está mais entre nós, mas chamava-se João Otaviano. O João Otaviano, na primeira entrevista, normal ao meu lado, mas já com uma certa dificuldade na questão da saúde física, e na última entrevista ele já estava de cadeira de rodas, inclusive ele esteve até na ponte do Mar Pequeno, num teste de carga, o Adilson vai lembrar dele. Morreu trabalhando, né? E ele me falou o seguinte, como é seu nome? Eu falei, Eduardo. Eduardo, é o seguinte, vocês têm aqui a faca, o queijo na mão, vocês têm a mina e o Salomão de plantão, vocês só precisam saber usar isso, né? Aí eu falei, peraí, a gente tem uma série de dificuldades que o governo federal não faz a leitura correta e o vosso governador, o seu governador, ele deu risada. Ele falou, esqueça o governador, ele é transitório, ele vai passar. E o Porto não passa, o Porto fica. E aí ele citou, você já tem aqui uma malha rodoviária boa, podemos ampliar isso. Aí eu citava do transporte por via férrea. E eu falei assim, secretário, ele era secretário de Transportes e Logística do Estado de São Paulo. Como é que a gente faz para descer com o coronel? Ele falou, tem processos para isso. Estive na Alemanha, estive aqui, estive ali, levei para o João, que ele gostou da figura de eu falar do João. E o que o João achou? Ele não deu muita atenção, mas vocês têm que dar atenção aqui e nós vamos ter que caminhar isso para Brasília. E se fizermos isso, ele dizia, Santos é uma cidade com potencial incrível. Mas ele faleceu, não vi mais ninguém falar nada, o governador tem mostrado certo interesse, mas sozinho, como disse o Arnaldo, as coisas não vão andar. Mas já tem um projeto novo da Ecovia, né? Vamos lá. Não tem? Vamos lá. Depois a gente ir para o último intervalo. O que acontece? Existem vários estudos. No caso específico da terceira pista, já deixou de ser um estudo. Sim. Eles já estão prevendo que a licitação ocorre em 2026 e a conclusão estimada para 2031. Quer dizer, não são mais os 10 anos, baixou para 5. Perfeito. Já melhorou bastante. Não é pressão nossa. O que eles estão utilizando para tentar melhorar a questão do licenciamento ambiental? 21 quilômetros, 21,5, dos quais 17 túnel. Isso. O grande problema de você fazer túnel é que você tem que garantir segurança interna. Exatamente. Dizem que um dos problemas da pista descendente da Imigrantes foi justamente não ter essas considerações feitas. Além da questão da inclinação ser maior. A inclinação agora, a média, vai ser 4%. Então dá para descer com o caminhão. Atual é 6, não é isso? É mais até, dependendo da situação. Não, com 4 vai dar para descer, né? 4% sim, né? Ele está falando atual. O que acontece? Quando você desce... Eu, por exemplo, a primeira vez que eu desci pela pista descendente da Imigrantes, lógico que não foi pela ascendente, pode inverter a mão, né? Mas eu desci praticamente pisando no freio para controlar a velocidade no passageiro eterno. Você imagina o que acontece com um caminhão. Não tem condição. Se você trabalhar desse jeito, você vai ter um problema sério com o sistema de freio. Sim. Pode até ter incêndio. Exato, superaquecimento. Por isso o pessoal proíbe. E no caso de um incêndio dentro de um túnel, nas condições atuais, é um inferno. Já está previsto que esse túnel vai ter saídas de emergência intermediárias. Isso. E até um sistema de ventilação diferenciado. Exatamente. Então, o fato de você reduzir o impacto na superfície já melhora a questão do licenciamento ambiental. Perfeito. Então, você já teve até uma ideia de abreviar o tempo que foi colocado. Tá?
Já tem cronograma de já tem, não é que tem um cronograma, tem um projeto que está encaminhado e que deve ser licitado em 2026. Ótimo. Tá, as licenças já tiradas? A Eco-Rodovias está fazendo todo esse processo. Sim. Parece que já inclui tudo isso. Que bom. Então, isso é um passo. Outra coisa, o pessoal fala que tem 2 vias. Pelo material que foi divulgado recentemente, uma maquete digital que foi divulgada, parece que são 3 pistas. Sim, então, isso melhora bastantemente. Tá? Saiu agora, foi essa semana que eles colocaram. Então, o problema todo é o seguinte, você pode ter 3 pistas, mas continua tendo o problema de afunilar quando chega na Baixada Santista. Sim. Então, você sairia da Imigrantes lá no Planalto, com interligação que vai ter do Rodoanel podendo acessar. Ela começaria do quilômetro do KM 43, é isso? Ou seja, você poderia ter o acesso também por quem vier pelo Rodoanel. Justo. Desce, chega na Domênico Rangoni e lá vai ter uma espécie de uma firadora, ou seja, vai ir para os 2 lados. Só que, inclusive, eu já fiz esse questionamento para o pessoal da Eco-Rodovias, como é que vocês pretendem tratar, aliás, com o pessoal da própria da SPPI, né, Secretaria de Parcerias e... não me lembro agora da coisa, Programas e Parcerias de Investimento. Como é que eles pretendem tratar essa questão? Porque o que acontece? Você chegando da Domênico Rangoni, nas condições atuais, ela vai precisar ter expansão. Exato. Tá. Exatamente. Você chegando pela Via Anchieta, vai ter que ver como é que vai ser o impacto disso na Via Anchieta. Sim. Senão a gente vai continuar funilando. Então, é bom, tudo que vem e o próprio governador Tarcísio já falou que se tiver que fazer outra, também já está precisando de outra, ele já enxerga isso. Então, você já tem a proposta da linha verde, que não deixa de ser rodoviária, mas também tem uma ideia de ferrovia. Essa ideia de ferrovia da linha verde fala, inclusive, fazer uma espécie de um carrossel, ou seja, você tem uma circulação contínua, em declividades maiores do que as declividades que a gente tem hoje. O próprio governador, me permita, desculpa interrompendo, ele pediu para desengavetar o projeto daquela rodovia Parelheiros. Outra saída também. Porque o que acontece? A hora que você coloca a ligação de Parelheiros, descendo lá por Itanhaém, Peruíbe, você está desviando um tráfego que hoje tem que obrigatoriamente chegar para o Praia Grande, para depois ter um alívio nesse tráfego. Exato. Então já é um desvio de tráfego. Como é que você faz? Você vai aliviando o sistema existente, ao mesmo tempo você cria condições novas. Mas você criaria você tira também a possibilidade de melhorar o fluxo, não somente para cá, mas também para o Vale do Ribeiro e para o sul do país. Sim. E tem outra situação também a ser pensada. Há muito tempo, a Prefeitura de Santos defende um túnel no Maciço Central. Exato. Seria ligando a Caneleira Jabaquara, com a Caneleira com o Marapé. Marapé. Tá. Essa ligação seria uma possibilidade de você, em vez do pessoal seguir, pegar a interligação, imigrantes, pegar a interligação e descer pela Anchieta, ir direto para São Vicente, de São Vicente conectar para pegar o tráfego urbano e ir por esse túnel central. Exato. Então, as possibilidades são várias. Sim, até porque essa ligação faria uma interligação com o túnel. Exato. Então, permitiria também que você incluísse mais um meio de circulação. Inclusive, você cita isso, e eu tenho que ir para o intervalo, até deixa eu mandar um abraço para o pessoal da Rádio Vox lá de Salvador, pessoal da Rádio Metropolitana de Cambé lá no Paraná, também a Rádio Sociedade do Recife, pessoal que acompanha a nossa programação, e tem aí feito uma interatividade conosco também. Sejam bem-vindos sempre aqui. E para o Jamison, né, Virgínia, lá de Sergipe, também da Rádio de Sergipe, mandando um abraço para ele, manda sempre alô para a gente aqui, né? Vale lembrar que quando a gente pega a linha azul em São Vicente também, eu me recordo que o ministro foi informado, Silvio Costa Filho, o Anderson Pomini também já tinha isso, muitas cargas que são muito extensas em veículos pesados fazem esse trajeto por São Vicente para ir até o Porto de Santos. Então, ele pediu para estudar essa linha, que poderia ser até melhorada para ter um impacto menor com relação a isso. Então, é aquela questão na metropolização, né? O Porto está em Santos, né? O Sidney, mas tem aquela coisa... a região toda tem que entender que tem parte disso. É o Porto Metropolitano. Exato. Ele tem que ser entendido como Porto Metropolitano. E Cubatão, mandar um abraço, eu não conheço pessoalmente o prefeito de lá, o Nascimento, né, o prefeito Nascimento, em relação a esse grande pátio na Ilha do Tatu, que ele não vê com bons olhos, cedeu uma outra área, se eu não falo a memória, aquela zona industrial. É outro problema que está acontecendo. Então, e ali eu não sei se o impacto em relação a isso vai ser positivo, justamente por onde está. Daí eu sugiro criação de um comitê de infraestrutura para sentar junto e discutir isso. É importante isso. É muito importante. Isso, e tem um detalhe que é a promotora do meio ambiente, a Almáquia, né? Sim. Ela fez uma reunião com o deputado Paulo Alexandre, parece também ouviu o prefeito, e ela disse que não seria de bom tom e, segundo a análise dela, montar esse pátio ali, que ali é uma área que deveria ser
olhada, por exemplo, para uma outra finalidade. Fala assim em habitação. Não sei, eu acho que não quero aqui desfazer da palavra, da opinião da promotora, mas acho que a gente tem que estudar com mais carinho. Eu queria fazer uma consideração rápida sobre essa questão aí. Eu já comentei isso até num evento que teve do governo do Estado, em que eles estavam discutindo essa questão do déficit habitacional. E eu pedi a palavra, até se assustou quem estava lá, os secretários que estavam presentes, falou que você vai falar o quê? Tudo bem, deixa eu falar. Deixa eu pensar. Eu cheguei e disse lá, não, eu acho que a gente tem que mudar um pouco o foco dessa discussão e pensar no seguinte, não adianta você construir habitações se o pessoal que for morar lá não tiver condição para se manter financeiramente. Exato. É isso. Exato. Então, você tem que gerar empregos. Claro. E aí é uma visão do que é o social meio fora do contexto do que é sustentabilidade. Não é da casa, não é das coisas. As pessoas têm que ter possibilidade de evoluir economicamente, não simplesmente receber coisas e depois não ter como sustentá-las. Tá? Isso, sim. Não é dar um peixe, né? Então, eu acho que nesse caso, a gente tem que pensar no seguinte, vamos dar um tratamento menos, como parece, menos demonizado para a economia, que é o que acontece, infelizmente, no Brasil, e vamos pensar na economia como gerador de benefícios sociais. Ou seja, vai construir casa? Sim, mas vamos ter emprego para esse pessoal morar lá. Vamos ter condições para esse pessoal colocar os filhos em escolas melhores para poderem ter futuro. Claro. E não se acomodar numa situação de sempre receber e não ter condições, sempre estar dependendo do Estado. Então, acho que a gente precisa mudar um pouco essa ótica que a gente tem do que é social nesse contexto. E entender que a geração de empregos que depende da economia também tem impactos sociais até muito maiores do que simplesmente você entregar uma casa para a pessoa. É isso. Quer complementar no intervalo? Não, eu concordo plenamente e eu acho que, às vezes, a promotora, com todo o respeito, ela faz uma análise social, mas ela esquece da questão logística e da questão portuária, e a gente precisa fazer essa integração. Talvez, se ela participar mais desses problemas portuários que nós temos da logística, ela consiga entender e complementar com o que você está falando, que gera-se emprego para ter um social muito mais forte, muito mais interessante. Lembrando que os tributos gerados também pela atividade econômica são revertidos para os municípios prestarem os serviços de saúde, de educação, da própria habitação. Então, a gente tem que entender que a atividade econômica é que gera os recursos para os programas sociais e habitacionais, e ambientais, inclusive. Bom, a gente está falando aqui com o Cirilo Ostado, com o Adilson Luiz e o Arnaldo Barreto. O Adilson vai nos deixar agora, ele tem outro compromisso. Não, mas dá para ficar. Compromisso dá para ficar um pouquinho mais? Então, mais uns 15 minutinhos, dá para aguentar então? Dá. Então tá bom, né? E manda nosso abraço lá, né? Você estará com o nosso companheiro também de Preços R, né? Um abraço a ele. Mande um abraço para ele. Mandarei, e também faltou dizer que o secretário Bruno Lolani também mandou um abraço para você e para a Virgínia. Está devendo uma visita aqui, hein? Eu gosto muito do Bruno, acho uma pessoa inteligente, um cara extremamente sensível a aprender. Eu digo que tem pessoas que ocupam pastas, não estou falando da Prefeitura de Santos, estou falando do governo como um todo, né? Seja estadual, municipal, federal, e às vezes ocupa a pasta, você pergunta para ele, você vê que ele não tem um interesse, o Bruno é um cara interessado. Então, ele é. Eu acho isso é muito importante, entendo que é importante, não acho, entendo que é importante, e está devendo uma visita para a gente aqui. E só um comentário, se hoje a Secretaria de Assuntos Portuários se chama Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, é muito em função dele. Sim. Ou seja, ele entende perfeitamente o vínculo entre a parte de empregabilidade, a atividade portuária e outras atividades que ele havia saído dessa pasta e retornou pós-eleição. Acho muito importante essa definição do prefeito Rogério Santos, foi assertiva mesmo, né? Nós falamos em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Engia Plus, a qualidade de fazer diferença, adquira uma unidade aí nos residenciais, por exemplo, o Bali, ou o novo, né, o Ilha de Paros, que vai surgindo aí na Epitácio Pessoa. Também tem a Engia Life, a construtora caçulinha do grupo, que tem sempre a proposta diferenciada, que é o conceito Smart. E do que é o conceito Smart? Unidades menores extremamente aproveitáveis. Você tem aí o Piazza Torino, na João Freito, está sendo entregue. Últimas unidades para você vender a sua ideia de morar em Santos e comprar a unidade da Engia Life. E tem um novo lançamento, na verdade é pré-lançamento. O Diogo Barroso estará conosco na próxima semana, que é um novo residencial. Será um residencial, é o Palácio de Nápoles, né? Onde fica, Edu? Esquina da Conselheiro Rodrigues Alves com a Campos Melo, uma área diferenciada também
Próximo de tudo, você vai saber tudo sobre isso. E tem um detalhe, hein? Vem com a chancela Minha Casa Minha Vida, que facilita a aquisição para aquelas pessoas que falam, poxa, eu adoraria morar em Santos, mas não consigo. Vai conseguir. Com a Inge Plus, Inge Life, tudo é possível para você mudar e mudar bem. M. Rocha Contabilidade, se você precisa de uma contabilidade ágil, esperta, que te atenda em qualquer ponto do Brasil, tá com o telefone aí na mão, quer anotar? É o 3022-3942 ou mrochacontabilidade.com.br. Agora quero dar uma outra sugestão para você. Muitos ouvintes estão mandando aqui que a gente traga o astrólogo Jorge Jorge, tem feito aí algumas, não previsões, mas os estudos astrológicos que trazem aí, olha o que está acontecendo aí com Israel, Irã, Rússia, Ucrânia. Lá em 2019 ele vinha dizendo para a gente, né, Virginia? Primeiro, sofremos uma crise de saúde no mundo. 6 meses depois veio a pandemia. Conflitos mundiais estão acontecendo. Então, o Jorge Jorge, se você quer conhecer a Escola Cientista de Astrologia, ele e a Márcia Bernardo, ligue lá, 997-467-839. Faça uma... Eu não acreditava, viu, gente? Vou ser sincero, mas fiz meu mapa astrológico de nascimento, é batata. O que você já passou, o que você vai passando, e tem sido bastante interessante, o que acontece, né? Isso é interessante mesmo com o profissional do quilate, dos quilates, né, de Jorge Jorge e Márcia Bernardo. E para finalizar, oficina Ronaldo Hammer, martelinho de ouro. Tá com o seu carro amassado aí? Poxa, meu carro tem 6 meses de uso, é zero. Vamos falar para você fazer funilaria. Não faça. Pega o telefone, vá no seu carro quando você puder, tire 5, 6 fotos, né, em ângulos diferentes e mande para o 974085990, 974085990. Pode falar que foi o que eu mandei. Ele vai analisar e vai dizer para você, é super capaz. Para você ter ideia, ele tem feito concertos de vários veículos aqui da região e fora da região, ele atende todo o estado, né? Com um capricho e com uma qualidade, você pode pagar em 6 vezes, a partir de 300 e poucos reais você já tem um concerto de martelinho de ouro de primeira linha. Sabe quem é Ronaldo Domingos, ou Ronaldo Hammer? Viveu 12 anos trabalhando na Alemanha, Suíça, na Rússia, teve até um convite para voltar para a Rússia, mas escolheu há 15 anos Santos para viver. Então já sabe, Comendador Martins, 191. Rápido intervalo, eu volto para a parte final hoje, com esse super, olha que trio aqui, hein? Que trio. Se fosse eu, o técnico Carlo Ancelotti, eu teria aí 2 atacantes e um meia, né, para servir a seleção. Mas eu não sou Ancelotti e eu estou mais bem servido, acho que o Ancelotti. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Ingeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. E tem um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui, na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atende hoje? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, nós temos mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar, pessoal, aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já voltando para a parte final do programa Painel do Porto desta quarta-feira, um abraço a Israel, aí, meu grande amigo também está no Rio de Janeiro, um abraço para você, está aí na região do gasômetro, né? Mas Israel me perguntava se vai sair o novo estádio do Santos. Eu vou dar a pergunta se vai sair o do Flamengo. Eu estou preocupado ele se chamar Israel, morar perto do gasômetro, tá? Não, ele trabalha perto do gasômetro. Estou preocupado. Só que esse Israel aqui, ele é engenheiro também, só que é engenheiro de produção ali. Ele dizia que ele até me dizia há 2 meses atrás que a obra do Flamengo ali ele diz que é um pouco difícil de sair. É uma zona portuária que tem interesses maiores, ele não entende como, apesar de ser flamenguista, ele não entende como uma boa opção fazer a arena do Flamengo lá, né? Em relação à obra, viu, Israel, do Santos com um novo estádio no Paquetá, esqueça.
Paquetá não abrigará um estádio do Santos, pelo menos é o que disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, mas a solução talvez esteja aí nesse novo empreendimento em Praia Grande, segundo o pai do Neymar, né? O senhor Neymar pai, porque lá teremos um centro de treinamento chamado Vila de Praia Grande e teremos uma arena multiuso para 25 mil pessoas. Só vale lembrar o seguinte, nada será do Santos, será apenas para uso exclusivo aí da empresa e cedido ao Santos por um X período de tempo. Eu fico perguntando e pergunto respeitosamente ao presidente Marcelo Teixeira, do qual tenho um grande respeito também, viu, Israel? O Santos é muito maior que isso. Diga, Arnaldo. Não, eu queria só dar uma palhinha em cima disso. Nada contra o Neymar, o pai do Neymar, o Peralta, o prefeito de Praia Grande construir uma arena, executivo do Grupo um Peralta, CT da Praia Grande, mas não é nada do Santos. Né? Não é para tirar o Santos de Santos. Não. Santos é aqui. Santos é aqui. Você não gostou do nome do centro de treinamento, Vila Praia Grande? O nome pode ser, não tem problema nenhum. Eles podem fazer um treino e o Santos vai lá de vez em quando. Qual é o nome da arena? Só não pode jogar domingo lá, porque é tão fluxo de carro, é tão grande na Praia Grande que a hora que o Santos jogar lá, para tudo. Eu sou favorável à obra da Vila Belmiro, mas vai ficar para outro dia também. Né? Mas, só passando uma informação aqui, a MSC fez a compra da Wilson Sons por mais de 4 bilhões, na verdade 4,35 bi de reais, né? A Gigante Global adquiriu o controle acionário da companhia que atua com rebocadores do Porto de Santos, fundada há 187 anos. A Wilson Sons possui infraestrutura logística e portuária pelo Brasil, incluindo instalações e rebocadores também, né? Outra informação bacana aqui, né? Não confunda a praticagem de São Paulo, mas é geral. A praticagem do Brasil está completando 50 anos, né, de atividade, e o presidente da entidade disse que a categoria se prepara para os desafios da indústria marítima com investimentos em todos os portos brasileiros. Segundo ele, o maior problema hoje é o gargalo e a insegurança e ineficiência em algumas áreas de atuação. Para o presidente Bruno Fonseca, ele destacou que o país hoje tem 590 práticos ativos, sendo 14 mulheres. Olha, as mulheres entrando no segmento também. Itajaí tem uma. Olha aí, ó, Itajaí tem uma, segundo o Adilson, e ele diz são 20 zonas de praticagem e ainda acrescentou que essas manobras contam com 200 lanchas de praticagem, 600 tripulantes e 38 atalais. Vocês sabem o que é atalais? O pessoal que fica na observação? Segundo eu levantei, seria isso. Aqueles o pessoal que fica no centro de Exato. controle. Eles que ficam monitorando e assistindo e ajudando nas manobras. Sim. E deixa eu até mandar um abraço para o presidente Pontes, né, que teve com a gente aqui, né? Fábio. E ele disse o seguinte, que para quem contou a história da praticagem, tirou alguns mitos, citando que muita gente diz, mas se eu quiser entrar, não consigo entrar. Tem até algumas pessoas que mandaram a matéria que há uma investigação em relação à formação de cartel, isso. O presidente teve aqui, gente, explicou, todos têm concurso. Exato, todos têm a possibilidade. Mas é iniciativa privada, né? Não, é bonitinho. Para você ter ideia, hoje temos engenheiros, por exemplo, formados no ITA, que passaram o concurso e estão lá como práticos, né? E como muito bem calçou aqui, ó, justo até a mulher. Então, quer dizer, vamos tirar esse negócio de ranço. Não foi uma surpresa, foi só uma constatação. Que competência não tem sexo, não tem competência é competência. E olha, eu acho pouco ainda 14, viu? Podemos ter mais mulheres nessa atuação também, o que é tão importante. Bom, é só passar no concurso. Exato. Só passar no concurso. Só passar no concurso. Lembrando que o problema é que esse só é bem complicado. Lembrando que, para quem conhece, por exemplo, o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, que está em Portugal, mandou um abraço para ele em Portugal, já mandou bom dia também lá de Portugal, está resolvendo assuntos profissionais, familiares também. Para quem não sabe, o Ailton Cláudio Ribeiro, ele é um ex-formando do ITA, mas optou por ser auditor fiscal, mas alguns optam por ser práticos, né? Porque eles gostam de mergulho também, porque de vez em quando faz parte da profissão o mergulho. Então, posso fazer só um comentário com você? O Sidney me perguntou quando é que eu entrei como conferente. Eu entrei em 1994. Na turma que eu entrei, foram 150 inicialmente, 80% engenheiros, inclusive politécnicos e do ITA. Olha aí. Tá, eu sou do Santa Cecília, quer dizer, eu estava lá junto com eles também, então não tenho nada a reclamar. Tá? Sim. E esse pessoal, você imagina, né? Eles passaram de braçada, né? Porque eram exames relativamente simples e o desempate foi por quantidade de filhos e idade, porque todo mundo foi lá no topo, tá? Então, vocês veem que engenheiro tem uma certa flexibilidade na área de atuação e a área de auditoria
muitos engenheiros, inclusive uma ex-aluna minha também é auditora fiscal. Tenho muitos amigos auditores fiscais que veio de engenharia, realmente. O público lá de Santa Catarina, né, nosso querido Ayrton que mandou a mãozinha lá, o Ayrton, não esqueci não, Porto de Itapoá está comemorando 14 anos de operações com a marca histórica de 10 milhões de teus movimentados. Teus são os containers, né? E os portos de Santa Catarina lideram a movimentação de containers no sul do Brasil, né? Além do e Porto com as de Itajaí, obras de Babitonga também vai melhorar mais ainda. Além do Porto né? de Itajaí ter recebido o maior navio de automóveis de exportação semana passada. BYD. Parabéns para eles. Xen. Isso mesmo. 7.234 Isso mesmo. Exatamente. Eu até pensei que ia dar uma paradinha aqui no Porto de Santos para deixar uns carros para a gente sortear no programa aqui. No terminal da JBS. E olha, o navio cheirando a tinta. Sim, então, novo. Porque o Porto estava paralisado. E um detalhe, hein? O Chile já voltou. Sim. Os chineses virou filial da Autoridade Portuária de Santos, por determinação do Ministério dos Portos. O indicou alguém lá. E agora está sob fase de transição. E só vale lembrar, foram 4 dias de operações e toda a direção da BYD como autoridade, vou classificar como autoridade portuária chinesa que emitiu a liberação do navio partir para o Brasil, só fizeram elogios ao Brasil e ao trabalho dos 4 dias de todos os veículos, sem nenhum problema técnico, nada. Itajaí, que foi bom para o Brasil, né? Foi bom para o Brasil, isso, foi bom para o Brasil. Acho que foi muito interessante também. E os portos de Santa Catarina lideram a movimentação, como eu disse, de contêineres no sul do Brasil. A participação catarinense no mercado nacional é de 20%. 1 em cada 5 contêineres movimentados no Brasil passa pelo estado. Segundo vem o estado do Paraná, com 10,1%, e o Rio Grande do Sul, com 6,21% da movimentação lá de cargas, e o crescimento do primeiro quadrimestre de 25 também foi o maior, com 7,93%. O governador de Santa Catarina fez uma brincadeira, mas ele deixou claro que era brincadeira, sorriu, que o movimento de separação, ou separatismo dos estados do Sul, fica só no papel, que a intenção não é essa e que eles têm que crescer agregados à União, né? Então, ele diz, tomem cuidado conosco aqui, né, com o sul do país, nós vamos crescer muito. Mas ele compareceu nesse dia lá? Não, ele falou, ele deu esta fala, só um mal-estar que todas as vezes que o presidente Lula vai a alguma cerimônia lá, ele não está presente, e somente ele fala ou do seu gabinete ou em outras inaugurações, como por exemplo, né, trechos rodoviários que Santa Catarina tem produzindo muitas obras e, segundo ele, fará. E tem um detalhe, tem uma brincadeira do povo lá de Itajaí comigo, que é qual túnel sairá primeiro. Então, viu o Ayrton e Robertão e o pessoal daí, vou fazer a votação agora. Qual sairá primeiro, o túnel ligando Itajaí a Navegantes ou Santos Guarujá? O leilão primeiro, é 5 de setembro. 1º de setembro. Não, 1º de setembro vai ser a entrega dos envelopes. Ajuda aí. Licitação 1º de setembro, que é a entrega dos envelopes, né? 5 de setembro, abertura das propostas, tá? E aí tem 6 meses. Depois de fazer tudo, tem que fazer projeto. Eles têm 60 meses para fazer projetos, desapropriações, tudo que está previsto, e depois mais 25 anos para fazer a operação. 5 anos para começar a operação. Isso. 5 anos para começar a operação. Só que aí tem uma questão. A licitação prevê a duração, o prazo de validade da concessão de 30 anos. Tá? E não fala em renovação contratual. Mas nada impede que quem está, não vê nenhum impedimento na operação de que ele volte a concorrer, caso haja uma nova licitação. E aqui não aparece nenhuma contrapartida que o consórcio que ganhar tem que fazer? Lógico, está cheio de contrapartidas. Então, ótimo, é isso que eu quero saber. Não sairá sem as contrapartidas. Vê bem, todas as alterações que foram feitas e fizeram o valor sair de 6 bilhões para 6,8 bilhões, são alterações que tinham a ver com preços, quer dizer, não houve alteração no escopo geral. E a competitividade do próprio mercado, né? Porque toda a parte que vai ser feita de acessos, porque o túnel, a parte dentro d'água, não tem nenhuma dificuldade, é basicamente um estudo que foi feito pela DERSA tempos atrás. O problema todo está nos acessos nos municípios. E tanto Santos como Guarujá dispõem do estudo de impacto de vizinhança. Então, qualquer intervenção que venha a ser feita vai ter que passar pelo crivo das prefeituras. Vai ser bilicanteiro? O Linhão vai ser bilicanteiro? Vê bem, isso não está definido claramente onde será o canteiro. O Linhão ele é interessante, por quê? Porque ele vai ser a continuidade do túnel do lado de Guarujá. Sim. Então, o ideal seria que a gente faça lá os módulos e de lá passe para dentro, mas não se sabe se vai ser lá exatamente. Isso aí quem vai definir é o vencedor do processo licitatório. Tá? Ele é que vai definir. Mas eu acho que para ser lá vai ter que embutir a linha aérea. Mas vai ser embutido. Vai ser embutido. Aliás, vamos diga, Gilson.
qual é o problema da localização do terminal de cruzeiros hoje? Dá a impressão que eu estou falando de Ares, mas eu não estou falando não, estou falando do Jair. A localização dele hoje está num lugar onde só dá para atracar um navio, quando dá para atracar um navio, dependendo do tamanho. Assim como os navios de guerra, os navios de cruzeiros têm prioridade para atracação no porto. Quando não tem condição de atracação por problema de profundidade do berço, eles vão atracar em terminais e interrompem a operação de carga naquele terminal. Então, se você tiver 3 navios, um pode estar atracado na frente do cais do Concais, e os outros 2 vão estar no 29, 30, 33. Respeitosamente, carga viva tem prioridade. Essa chia. Tem outro tema que é mais apropriado, que é o semovente, né, que não assusta tanto. Ela só chia. Mas, e aí o que acontece? A hora que você fizer o túnel ali, por exemplo, vai ter contrapartida de adaptação no cais de Outeirinhos para manter a operação, claro, que vai ser naquela região. Correto. E vai ter toda a parte que vai ter que ser feita de desapropriações. Tem que ser feita, tem um valor hoje reservado. A desapropriação caberá ao Estado? Não, caberá ao concessionário. Ao concessionário. Só que vai haver uma verba chamada, como é que é o nome dela mesmo? Conta de desapropriação. Conta de desapropriação. E também tem um detalhe. O que vai ser definido é quais são os imóveis que efetivamente vão ser necessários serem desapropriados. Um número maior. Então não é dizer que vai ser uma área que vai ser jogada uma bomba lá e pegar tudo. 220, não é isso? Não, a gente não sabe porque isso vai ser definido em função do projeto que vai ser definido. E do interesse da obra para a necessidade dela. Então, isso tudo ainda vai ter um processo de discussão durante a elaboração do projeto, porque eles vão ser obrigados a consultar as cidades e todas as pessoas envolvidas, audiências públicas e tudo mais. Esse processo já vem se arrastando há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. O Barreto ainda estava lá na autoridade portuária, daquelas reuniões que juntaram mais de 80 pessoas discutindo, quando a ideia era ainda a autoridade portuária fazer a obra. Aí a ideia de fazer a junção governo do Estado, governo federal e iniciativa privada melhorou essa condição de execução, embora tenha tido alguns problemas de ajuste. Mas a ideia é justamente você ter uma obra que contemple as necessidades de acesso, tá? Que não prejudique as partes urbanas das 2 cidades. Já existe uma proposta que foi feita pela Prefeitura de Guarujá, que parece que foi acatada, que é do Free Flow, ou seja, a circulação direta sem interrupção em pedágio, vai ser cobrado por meios digitais. Lá não tem desapropriação quase, né? Lá não vai ter lá? Vai ter lá vai ter alguma coisa. Tem. Tá? Mas comentaram algo em torno de 30 imóveis. O que preocupa mais é do lado de Santos. Parece que vai de 80 a 100 desapropriações, mas é uma 80, coisa que acho que na bacia do Macu, mas é o que você falou com precisão, dependendo da necessidade. Exatamente. Porque tudo que se tem até agora são estimativas. Exato. O próprio TECOM 10, o projeto dele é uma estimativa. Exato. Então, tudo vai depender do projeto que vai ser elaborado depois. Então, na minha opinião, acho que até que esses prazos tendem a ser abreviados. Porque dependendo de quem vencer, vai ter todo o interesse em iniciar a operação o mais rápido possível. Claro. Depois dessa aula, eu só quero o seu palpite, senão depois o Ayrton me cobra o dia inteiro qual túnel sai. E só lembrando, viu, Ayrton? O túnel de vocês é submerso, o de Santos, Guarujá, é imerso. Tem uma diferenciação, o de vocês é mais fácil. Só para lembrar que é tipo um tatuzão, faz o fundo, sai do outro lado. É basicamente a mesma coisa, são túneis subaquáticos, tá? Então... Aqui é 870 metros, e lá? Um pouquinho menos. Menos. Mas o problema todo é que todo esse processo envolve transferência de tecnologia, envolve uma série de fatores. Mas na sua experiência, expertise, sai o primeiro nosso aqui, o deles vai esperar um pouco mais. Eu acho que se quiser sair os 2 juntos, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu acho que tudo que vier que for bom... Agora viu Adilson sentar na cadeira da presidência. Agora ele não, foi... Vamos lá, eu tenho uma parte da Bíblia que fala sobre o rei Salomão, e eu acho que a ideia dele foi muito legal. Não precisa cortar um pedaço da criança e dar para uma mãe e para outra, não. Dá para atender as duas. Tá? Isso aí, muito bom. Então já deu para entender, o Barreto acho que é o de Santos, e o Sidney. Eu concordo com a Adilson, eu acho que o que interessa são os 2 saírem juntos, porque quem vai ganhar é o povo, a população. Bom, nós chegamos ao final. Antes de encerrar, quero que você volte mais uma vez. Foi uma aula, que programa gostoso de ter sido feito aqui. Passou rápido, né? Passa rápido, mas com muito conhecimento. O Arnaldo aqui já virou a figura sempre dócil com a gente aqui, aceita os nossos convites rapidamente, né? O Adilson, a gente sabe que a agenda da secretaria, eu quero agradecer também a secretaria, o secretário Bruno, o próprio prefeito, por liberar o Adilson aqui, que dá essa escapada para nos ajudar a construir o programa, mas você não fala só para nós aqui, você fala para o mundo inteiro, né? E depois vem as mensagens que a gente vai colhendo aqui de vários trechos de portos. Outro dia veio uma mensagem de um porto aqui,
lá dos Estados Unidos, né? E o pessoal comentando, né? Caramba, brasileiros que atuam lá, né? Poxa, eu não via ninguém falar de Porto. Legal que estão falando do Porto. E eu quero mandar também para vocês, para que vocês interajam conosco. Mandem imagens, vídeos, que a gente coloca aqui para vocês também. Adilson, obrigado pela presença aqui mais uma vez também. Eduardo, é sempre um prazer estar aqui com você, ainda mais com o Sidney, com a Virgínia, com o Barreto, porque a gente precisa realmente divulgar essa questão do Porto. É uma forma que você tem de tornar o cidadão santista, guarujaense, cubatense, mais consciente da importância do Porto, é justamente ter programas como o seu que fazem essa E não só falar do problema e elencando possíveis soluções. Exato. É o que a gente propõe aqui. E você pode ser um grande porta-voz também para trazer essas preocupações da população, para que a gente trabalhe em cima de soluções para elas. É isso um veículo de comunicação faz. Arnaldo, um abraço, obrigado. E até a próxima. Eu fico feliz em ter sido convidado outra vez, estou aqui sempre à disposição e continue batendo nessa tecla do Porto. Porto, cidade, cidade-porto. Eu não sei se o Porto tem uma cidade, a cidade tem um Porto. Ele colocou bem, né? Não é o município como autoridade, que é a prefeitura que dá. Não, é a população que muita gente... a população. Para que tem esse Porto? Suja a nossa praia, ele esquece que o nosso PIB aqui ele é recheado pelo Porto. Como diz o secretário Adriano Leocádio, ele diz assim, ele vem aqui e fala assim, Eduardo, eu falo assim, secretário, qual a importância do Porto para Santos? Ele fala, então vamos lá, Eduardo, primeiro Porto, segundo vem o Porto, terceiro põe o Porto de novo, e se a gente pedir uma quarta alternativa, vem Porto também. Mas aí tem serviço, tem uma outra série de situações que a cidade também se contempla. Mas o Porto é uma parte importante e nós estamos sempre atentos a isso. Só um comentário a respeito dessa questão de Porto, cidade, cidade-porto. Tá? Primeiro, os dois nasceram praticamente juntos, tá? Exato. E desde lá do século XVI. E eu também tenho uma veia literária, então eu sou escritor e sou membro da Academia Santista de Letras. E uma vez eu fiz um poema justamente que eu falava de Santos, da cidade do Porto, chamado Siameses Amantes. Tá? Irmãos. Então tem essa coisa, não dá para você separar Porto e cidade. Você tem que ter convivência entre eles e da melhor maneira possível. Ou seja, conflito sempre vai haver. Claro. Você tem conflitos em família. Sem dúvida, sim. Ainda mais uma cidade que tem toda uma especificidade, uma complexidade. Então, eu acho que essa questão não dá para separar Porto e cidade. Eu vou dar um exemplo aqui, o doutor Roberto Monteiro, que está no interior, mandou bom dia para a gente bem no comecinho. Ele é um desembargador aposentado, escolheu aqui a nossa cidade para viver. Ele diz... ele sempre brinca, inclusive brinca com o Marcos Muniz, dizendo, não dá para falar com o presidente da CT, que foi no vosso programa, colocar um semáforo, meia-noite, os navios param, abrem às 7, é brincadeira dele, fala, não é possível, mas ele diz assim, é um privilégio, eu abro a janela aqui do meu apartamento, a sacada, vejo esse porto maravilhoso, produzindo riqueza para o país, quiçá nós tivéssemos outros portos desse tamanho. Eduardo, tem um vídeo na internet que tem justamente o que o desembargador está sugerindo, aparece um carro, sinal vermelho do trânsito, para o carro, daí um pouco passa o navio. Já tem, viu? Já postei isso aqui, inclusive até tentei localizar que foi o autor, mas muito bem pensado. Uma ruazinha estreita da banda da praia, sinal está fechado, o carro parado e abre, passa o navio. Muito bem sacado, né? Mas um abraço, Arnaldo. Dá aquele cafezinho com bastante adoçante pro Lombardi, mas ele vai estar conosco. Manda os dois juntos. Manda um abraço pro Lombardi, grande amigo. Tomei café com ele hoje cedo. Corintiano de 4 costados. Não, esse não fala isso, não. Santista. Grande Lombardi, um abraço a ele. Sim, gente. Também o pessoal identificar o nome do teu escritório, por gentileza. Eu sou Sidney Lostado, né? E o escritório é a Lostado e Calomino Advogados, especializado na área de questões de comércio exterior. Atende o Brasil e atende o exterior também. Todo, exatamente. Atenção, clientes internacionais, fique à vontade. O seu contato mais fácil do Lostado? É fácil, é lostado@lostadocalomino.com.br. Sou eu e minha sócia, fica mais fácil. Pronto, né? Foi um prazer, né? Espero que possa voltar outras vezes. O prazer foi meu. Gostaria de voltar mais vezes, inclusive para a gente falar mais de comércio exterior e mais de Porto. Vamos pautar. Vou pedir até a gentileza, então, me paute. Eu gosto de ser provocado. O Adilson já percebeu, provocado. Aqui a gente não briga, aqui a gente discute em bom nível e acha soluções. Se nos convidassem lá em Brasília, a gente acharia muita solução. Você está sendo privilegiado, dando apoio a Porto, porque muita gente não gosta de Porto. Eu estou sendo privilegiado em contar com vocês no programa. O painel do Porto é um privilégio de contar com vocês. Continue, porque o programa é bom. Bom porque vocês estão aqui. Eu sou um aprendiz, estou aprendendo muito com vocês. Um abraço, Sidney. Ótimo feriado, ótimo final de semana. Igualmente. Que, se possível, vai emendar. Sim, vou emendar com certeza. Vou viajar. Vai descansar, vai emendar ou vai trabalhar?
E aí, Arnaldo, vai descansar emenda? Tem um amigo meu que mandou uma mensagem entrando e falou assim, Edu, vai ter muito frio, diga aí pela Rádio Star News. Eu falei, não, o tempo vai ser melhor. Eu odeio frio. Então você vai descansar onde? Eu estou indo para Campos do Jordão. Olha que maravilha. Muito cara de pau, né? Que maravilha. Muito cara de pau, né? Ah, eu vou ficar Campos do Jordão é uma cidade muito quente, né, Diogo? Quente. Não, mas na verdade ele está interessado em ir para Campos do Jordão por odiar frio, porque lá ele vai tomar vinho, fondue, essa coisa toda. Ele vai esquentar com combustível, exatamente. Né? Lá é um desfile de modas, né? Exatamente. Cuidado, você pode tropeçar e é no João, viu? Um abraço, você sabe quem eu estou falando, né? Virginia, vamos embora? O painel do Porto fecha as suas portas agora. Amanhã nós temos aí um descanso, mas na sexta-feira volta o ponto a ponto, de segunda a sexta, você sabe, pela Rádio Star News, e a rádio não para. São 24 horas com muita música, prestação de serviço e informação. Você sabe, ao 12h05 tem o Repórter News com informações do Brasil e do mundo só para você. Tchau, bom dia e até amanhã.